Bom dia a todos. Eu queria começar agradecendo a oportunidade da Fundação de ter me chamado para fazer esse ciclo esse ano, principalmente a família americana que mantém esse espaço maravilhoso aqui na cidade de São Paulo. Podia tomar que outras famílias, né, mantivessem também espaços culturais com essa pegada de divulgação social, para socializar a nossa história, que é o que eu venho fazendo de outras maneiras nos meus livros e lives e palestras, etc. Essa é a última palestra, né? Eu procurei ao longo desse ciclo todo trazer pessoas que falassem de alguma coisa que aqui tem na Fundação, de alguma peça, de alguns personagens, e nós vamos finalizar esse ciclo com a Condessa de Barral, de quem a Fundação tem duas peças importantíssimas, que são dois quadros da Condessa de Barral, que muita gente diz que foi amante do Dom Pedro II. Se foi ou não, isso não importa, não se resume a vida de uma pessoa por ter sido ou não amante. Ela foi professora, foi preceptora de duas mulheres que foram criadas, foram educadas para governar o Brasil. Acabou tendo um golpe republicano, que daqui a pouco vai fazer aniversário no dia 15, e que não levou elas nem a Leopoldina, nem a princesa Leopoldina, a filha cadete, a filha mais nova do Dom Pedro II, nem a princesa Isabel, que seria herdeira ao poder, mas elas foram instruídas, foram educadas por essa preceptora. Vou dar palestra no lugar da Cristina, deixa eu calar minha boca, porque senão... Eu conheci a Ana Cristina em 2015, no CCBB, lá no Rio de Janeiro, ela como curadora de uma exposição sobre a Condessa de Barral. Depois nós fomos do mesmo grupo de pesquisa da UERJ, né, sobre história da educação, feminina, técnicas do território fluminense, século XIX. E a Ana Cristina me ajudou muito no meu livro sobre o Dom Pedro II, a respeito da Barral, e ela tem um pós-doc só sobre a Condessa de Barral, e sabe falar muito bem. Vocês vão estar em boas mãos, assim como todas as outras pessoas que eu trouxe aqui para falar com vocês. Ana, por favor, ponta aqui. Obrigada. Bom dia. Bom dia. Em primeiro lugar, queria cumprimentar vocês, agradecendo a presença. Eu estou aqui para falar um pouquinho da Condessa de Barral, mas eu queria, antes de tudo, agradecer a presença de vocês, agradecer o convite da Fundação, agradecer o convite do Paulo, que confia nessas nossas falas, né, Paulo? Nós somos amigos de live, vocês devem, alguns aqui acompanham, então a coisa assim, dentro de uma seriedade impressionante, né? Mas estamos super comportados, já foi um Lexotan na veia, mas tudo bem. Na verdade, eu estou um pouco nervosa por várias questões. Primeiro, porque fechar um ciclo de palestras depois da Mary, da Fátima e da Cláudia, gente, não é para qualquer um. Vou falar para vocês que eu estou aqui de perna bamba e dor de barriga e vou pedir que vocês me ajudem. Já vou até aqui descer do palco, ele mandou eu subir, mas já vou descer porque eu estou encarando isso aqui como uma conversa. E segundo, porque é uma tortura pedir para o professor falar pouco. Esse negócio de limitar a gente a falar, fala em 40 minutos, em 1 hora. Isso é um dificultador para a gente. Então, eu vou pedir licença a vocês, eu trouxe aqui umas anotações, dá quase 150 páginas. Não, as anotações não são essas não, as anotações são essas, ó. Mas eu não vou ler, decorei tudo. Brincadeira. Então, vamos lá. Eu queria fazer uma introdução dizendo como é que eu vim parar na Barral, né? Como é que foi o meu encontro com a Barral. Eu estava no meio de uma pesquisa, trabalhando a educação da infância desvalida. Acho que muitos aqui já sabem que eu sou de Petrópolis, né? Então, o Museu Imperial é o jardim da minha casa, né? Como aqui o Oscar e Maria Luísa é o jardim da casa de vocês. E eu, então, comecei a desenvolver uma pesquisa sobre uma associação que foi uma ação do Conde D com Dom Pedro II, voltada para a proteção da infância desvalida no século XIX, que tinha um viés muito interessante. A infância desvalida no século XIX era a proteção da criança pobre, da criança infratora e da criança órfã.
Então o Estado, ele via uma criança infratora, uma criança órfã e uma criança pobre sobre o mesmo viés. E isso era bem interessante, né? Porque a gente tem uma legislação oitocentista que primeiro trabalha com o menor como se um adulto fosse. Então, se ele praticasse um delito, ele tinha uma resposta estatal como se fosse um adulto. Então, em meados do 19, o Estado começa a olhar de uma forma diferente e a entender essa infância dentro de outras perspectivas. E aí, eu analisando a documentação dessa associação, entre tantas assinaturas de condes, viscondes, né, do próprio imperador, do conde D, uma mulher assinava o conjunto, né, deliberativo de organização dessa associação, e era a Condessa de Barral. E aí eu conversei com a minha orientadora e falei, mas quem é essa Condessa de Barral? Ela falou, nossa, a vida dessa mulher valeria uma tese, porque ela foi só a preceptora da Isabel da Leopoldina. Eu falei, mas quem é a Barral? Brasileira? Ela falou, brasileira. E aí eu fiquei com aquela pulga atrás da orelha, mas aí estava terminando a pesquisa, não podia olhar. Terminei a pesquisa em novembro, claro que em fevereiro eu já estava fazendo um projeto e aí eu queria saber quem era a Barral, quem era essa mulher, né, que dentro de um viés, né, de um sistema patriarcal da corte, tinha tido a importância para assumir não só um lugar de destaque naquela associação, mas também ter acompanhado toda a sua feitura e a sua execução. Bem, e aí foi uma delícia, porque eu fiquei 1 ano e meio lendo uma vastíssima bibliografia sobre ela, 5 livros. E o último era exatamente da querida Mary, e que trabalhavam somente o olhar da Barral, a história da Barral, nessa possível romance dela com Pedro II. E eu dizia, gente, mais uma que teve a sua história invisibilizada, né? E nós temos tantas no Brasil. Paulo certamente já falou isso várias vezes para vocês. No censo do segunda metade do século XIX, nós tínhamos 54% de mulheres no Brasil. Aonde estavam essas mulheres nos grandes momentos? Né? Aonde estavam essas mulheres nos grandes momentos históricos em especial? Né? Muitas histórias, certamente, assim como de muitos homens também, mas sobretudo das mulheres, porque é o nosso foco de estudo, foram invisibilizadas por N motivos. E aí, claro, que a minha curiosidade ficou mais aguçada e eu comecei, então, a pesquisar ao máximo que eu podia. Bem, eu passei para vocês, não sei aonde está, um álbum, né? Ah, tá aí, tá lá na metade. Então, esse álbum é um álbum original, ele é um álbum do século XIX, é um álbum de carte de visite, né? Vocês observam que ele não é um álbum, né, de uma fotografia como a gente está acostumado hoje em dia, e ele está todo vazio. Como a maioria dos álbuns que a gente compra hoje nos leilões e que a gente acha. E isso também tem uma questão importante. Quando ainda se consegue achar um material desse tipo, ele vem exatamente assim, vazio. Porque as pessoas tiram as fotografias e fragmentam parte, né, a história, para que elas tenham mais lucros nos leilões. Então, é muito mais rentável você vender as fotografias separadamente, as anotações separadamente, do que um álbum inteiro, que às vezes talvez chegaria num valor astronômico, né? E que ficaria então nas mãos de uma pessoa só. Mas eu, como professora primária, faço do limão na limonada e trouxe o álbum, como eu uso esse álbum hoje em dia, exatamente para começar as minhas falas em relação a Barral. E aí, antes de começar a falar sobre ela, eu queria fazer um convite a vocês. Eu queria que vocês se sentissem entrando num túnel do tempo. Porque não dá para a gente falar do 19 com o olhar do 21. Não dá para a gente falar do 19 com os conceitos do 21. Não dá para a gente falar do amor platônico do 19, onde as pessoas se casavam por procuração, se casavam com pessoas que jamais tinham visto na vida, que se apaixonavam por um desenho num camafeu, por uma pintura num camafeu, com o olhar do século XXI. Não dá para a gente falar sobre as relações de casamento do século XIX com o olhar do XXI. Então eu convido a vocês que a gente agora dispa, né, todas as nossas características do XXI, que a gente entre num túnel do tempo
e que a gente consiga ouvir a história, não ouvir, mas trocar, porque eu tenho certeza que eu trouxe alguma coisa a mais da Barral, mas vocês têm muito também para me ensinar, então eu estou vendo isso aqui como uma troca, como uma conversa, né? Mas sentindo o 21, porque eu acho que se a gente, o 18, né, o 19, se a gente se aproxima do 19, a gente entende mais esse universo com que essas pessoas viveram. Então, o convite é esse, né? Vamos lá, então. Passa, eu que vou passar. É muita coisa na minha mão. Vamos lá. Assistente de palco. Bem, essa aí é a Luísa Margarida Portugal de Barros. E embora eu possa parecer um pouquinho chata, vou pedir para vocês prestarem atenção no nome, porque depois que nós entramos aí nessa mania do oráculo virtual, né, do senhor Google, uma pessoa registra uma informação lá e nunca mais sai revista a informação. Então sai em revista, sai em artigo, sai em livro, sai em página dos amigos, os amigos recebem presente, trocam o nome da pessoa, entendeu? Vocês não sabem o quanto que isso rende de WhatsApp depois, chamando atenção, xingando, né? Mas essa é a Luísa Margarida Portugal de Barros, uma baiana que no universo onde as crianças nobres eram educadas, a educação de elite, né, oitocentista, se dava através da educação na casa, e hoje a gente volta a essa discussão com a questão do homeschooling, que é uma questão altamente atual, né? Algumas pessoas hoje falam do homeschooling, a educação domiciliar, querendo dar viés às características da educação à distância, leia-se EAD, como uma instituição, né, escolar, avaliando a aprendizagem das crianças, e não é esse o foco da educação domiciliar. A educação domiciliar é aquela educação que se dá na casa, né, dentro dos espaços da casa, entre as paredes da casa. E aqui eu me sinto muito confortável para lembrar da história da Mary Poppins. Eu, quando falo isso com meus alunos, eu falo, gente, a Mary Poppins, eles ficam me olhando. Eu falo, vocês não conhecem a Mary Poppins? Professora, a gente nunca viu essa história. Aí eu falo, Jesus amado, eu sou do século passado mesmo. Mas aqui eu me sinto confortável, porque somos todos jovens do século passado, né? Mas é a Mary Poppins, a Nanny McPhee. Então, ela era aquela educação em que era escolhida uma preceptora para que morasse nessa casa e educasse essas crianças, né? E educasse essas crianças que faziam parte de uma elite. Então, nós tínhamos uma educação de elite masculina e nós tínhamos uma educação de elite feminina. Claro que em níveis distintos, porque a educação feminina, ela tinha um olhar voltado, né, para pintura, para tocar o piano, para toalete, para saber se vestir, para as artes, para o desenho, para a poesia, né? Era um tempo em que as meninas tinham uma rigidez quanto às suas leituras, elas não podiam sair lendo o que elas queriam, né? A poesia, ela era limitada, né? Os romances eram limitados, então as meninas não saíam simplesmente lendo o que estava ao dispor na biblioteca. Tinha um olhar severo em cima do que essa leitura poderia desenvolver para aquela menina, né? Para aquela moça. Tinha a questão da idade, você só poderia ler determinado conteúdo depois de uma determinada idade. Então, eram várias regras de etiqueta que eram seguidas, né? Então, essas mulheres que vinham de longe, que vinham para educar essa infância, essas crianças de elite, vinham exatamente daqueles locais que eram considerados os berços da cultura, né? Então, eram preceptoras alemãs, preceptoras inglesas e preceptoras francesas. Então, ter uma alemã, ter uma inglesa e ter uma francesa em casa educando seus filhos era o sinônimo, era o significado no status enorme. Você tinha, né, você fazia parte de um grupo de elite que poderia oferecer para o seu filho o que tivesse de mais moderno e de melhor em termos de cultura. Bem, passa para mim. Esse é o pai da Barral, Domingos Borges de Barros, né? Domingos Borges de Barros era
um senhor de engenho, vivia no Recôncavo Baiano, era dono de 2 engenhos. A família Borges de Barros chega da Bahia na metade do século XVII e ele foi considerado um dos precursores do romantismo no Brasil. Era um homem extremamente culto, extremamente bem relacionado. Essa foto é uma foto rara, porque eu procurei muito fotografias dos engenhos. Esse aqui é uma fotografia do engenho de São João, que foi o segundo engenho, o único que ficou ainda, que foi o remanescente. E ele, então, se casa com a Dona Maria do Carmo de Gouveia, Portugal, e com ela tem 2 filhos, a Luísa e o Dominguinhos. Domingos era um ano mais velho do que a Luísa, e essas crianças receberam uma educação típica da elite das crianças do Recôncavo Baiano. Receberam as primeiras letras da mãe em casa, como era praxe na época, e aos 5 anos, na verdade, ele começou a frequentar o Colégio Anchieta e a Luísa começa a frequentar o Colégio Anchieta aos 7. E ali, então, eles começam os primeiros anos de formação. A Luísa nasceu no dia 13 de abril de 1816, e como ela escreve no diário dela, num sábado de aleluia. Então ela gostava, né, de comemorar os aniversários. E nos diários, nós temos 12 diários aqui na biblioteca da USP, que faziam parte da coleção do Mindlin. Eles estão digitalizados, mas não sei se de acesso agora, pelo menos acho que até 3 anos não. Temos a cópia reprográfica ainda, gente, pasmem vocês, xerox, e ruim ainda, lá no Museu Imperial, difícil de ler. Temos 2 diários no IHGB e temos um diário que era o que fazia parte do acervo da Dona Jane, que é a bisneta dela, e que hoje está no acervo do IHGB, mas ele não está indexado, ou seja, ele não está aberto para pesquisa, porque isso foi um empréstimo da família ao Calmon, na época que era o diretor do IHGB, e ele acabou falecendo. Esse diário ficou lá e não teve termo de doação, então ele não está aberto para pesquisa. Mas eu menciono esse diário porque é o único diário em que ela escreve o nome dela na etiqueta do diário. E ela assina Luísa com Z. E é por isso que, então, eu menciono esse diário exatamente por isso, porque a gente vai falar hoje um pouquinho das várias formas de assinatura, porque sempre me perguntam isso. Afinal, era Luísa com S, era Luísa com Z, era Luísa Margarida Portugal de Barros, era Luísa Margarida Monteiro de Barros, era Louise. Então, e os títulos, né? Porque depois de um determinado momento, elas perdem, as mulheres perdiam a sua identidade. Isabel passa a ser Condessa de, a Luísa passa a ser Condessa de Barral, né? E da Pedra Branca. E em vários momentos, e dependendo do tipo do documento e a quem elas se dirigem, elas escrevem, elas assinam de formas diferentes. Isso às vezes causa dúvida, mas tudo na vida tem um porquê, e a gente vai conversar um pouquinho disso. Mas uma das coisas que sempre me perguntam é exatamente essa: você é a única pessoa que escreve Luísa com Z, todos os autores escrevem Luísa com S, né? Aí eu falo, verdade, mas é porque eu respeitei a vontade dela, porque ela assina no diário, no primeiro diário que a gente tem guardado, que é um diário que ela escreve com 16 para 17 anos, e ela assina Luísa com Z, tá? Bem, vamos lá. Olha, o primeiro quadro que a gente tem aqui na Fundação é esse. A luz está um pouquinho estourada, mas a gente fez de propósito, né? Para que depois vocês subam e vejam de perto. É um quadro lindo, assim ele parece pequenininho, mas ele é maior. Esse quadro é um quadro muito especial pelo seguinte: em 1825, a família vai para a França passar o Natal. A Luísa está com 9 anos e o irmão com 10. E esse menino, que já tinha uma saúde muito frágil, acaba adoecendo em função do clima e ele morre. E a família entra num luto enorme por causa da morte desse menino. Paulo, passa para mim o próximo slide que eu botei maior. Pronto, que assim acho que dá para a gente ir. Então,
bem no meio dos festejos de final de ano, esse menino que já era doente, né, já tinha uma saúde debilitada, ele acaba piorando e vai falecer no dia 5 de fevereiro, com 10 anos de idade. Luísa tinha 9. A partir desse momento, a Luísa ela e a mãe passam a usar uma joia, um memento que a gente chama, né, uma joia de luto. É um camafeu com safiras em volta, com uma mecha do cabelo dele. Esse cordão hoje está no acervo da família, a dona Jane tem esse cordão. E a Luísa, ao que consta, nunca se desfez desse cordão. Ela sempre... haja vista que está com a família até hoje, né? Ela passa a usar essa joia. E nos diários ela diz o quanto que ela sente falta desse irmão, porque como era um ano de diferença, eles estavam sempre muito juntos. E a vida dessa família era uma vida de muita união, eles viajavam muito. O Visconde, o Pedra Branca, ele era um homem que fez parte das cortes de Dom Pedro I. Então, depois da morte da Imperatriz Leopoldina, quando começa aquele processo de procura de uma nova imperatriz, né, e que todos nós sabemos da dificuldade que foi, os motivos que causaram, né, que justificavam essa dificuldade, e o Paulo conta muito melhor do que eu, uma das pessoas que participou dessa corte, desse grupo, né, à procura de uma nova imperatriz, foi o Domingos Borges de Barros. E foi ele que sugeriu a Amélia de Lettenberg, como também Claudinha conta, né, para se casar com Dom Pedro. E dizem, né, diz a família, que quando Dom Pedro I olhou a Amélia, se apaixonou imediatamente por ela, porque ela realmente era lindíssima. Em agradecimento ao Domingos Borges de Barros, ele agracia com o título de Visconde de Pedra Branca. Quando vocês forem ver o quadro, observem que é uma coisa muito interessante. Volta um pouquinho, Paulo. Quando vocês analisarem, aqui na etiquetinha, tá Visconde de Pedra Branca. Nos textos da metade do século XIX em diante, vocês vão ler Visconde da Pedra Branca. Isso também tem uma justificativa. Não é porque as pessoas não tiveram desatenção, né? Mas o pintor foi extremamente cuidadoso nesse aspecto e ele coloca Visconde de Pedra Branca. Passa para mim. Algumas coisas nesse quadro são interessantes da gente observar. A primeira coisa é que essa é uma pintura de luto. Esse quadro foi feito em homenagem logo depois da morte do Dominguinhos. E aqui, mostra o Paulo, tá o busto dele, né? Esse menino morre na França, o pai manda embalsamar. No livro do Bauman, em alguns autores dizem que ele embalsamou o coração. Mas não, ele embalsamou o menino, mandou o menino para o engenho e colocou esse menino na capela do engenho de São João. Anos depois, já no início do século XX, esse menino é retirado de lá porque começa o engenho a ruir, o engenho é vendido, hoje essa igreja está em ruínas, então pegam os restos mortais desse menino e levam para o mausoléu do Pedra Branca em Salvador, tá? Uma coisa interessante quando a gente fala, por isso que eu pedi para a gente olhar o século XIX com atenção, né, para a gente sentir como se a gente estivesse no XIX, qual é o trabalho que dá hoje se a gente perde um ente querido na Europa, pede para embalsamar e trazer para o Brasil? Como é que vai ser isso, gente? Fora a questão da burocracia, quanto tempo vocês acham que leva para chegar aqui, que claramente, né, óbvio, vem de avião. Imagina isso no século XIX, onde as viagens eram feitas de 45 a 60 dias, dependendo do navio, dependendo do vapor. E as técnicas para você embalsamar. Quer dizer, imagina como é que isso foi, né, naquela época. Mas observem que, embora a dor pungente que essa família registra nos diários e nas cartas para os seus amigos e parentes, ninguém está de luto. Que era uma prática no 19, né? Eu não vou, aqui eu não tenho muito tempo, passou meia hora já, não cheguei nem no pedaço. Era uma prática do 19, as joias, as vestimentas e as cartas de luto.
e a gente observa que não. A outra coisa interessante, que eu vou deixar vocês com a pulga atrás da orelha, só para vocês prestarem atenção, é o seguinte. Olha a caneta que o Pedra Branca usa e olha a da Luísa. Nós estamos em 1825, né? Bem, então vamos lá. A Luísa, então, acompanha os pais, depois a gente volta nesse assunto, em todas as viagens, né? Essa menina recebe uma educação esmeradíssima, com professores altamente capacitados, anda a cavalo muitíssimo bem, toca piano maravilhosamente bem, fala 4, 5 línguas fluentemente e começa a se destacar numa corte francesa, numa corte europeia, como qualquer menina da elite, filha de um homem que tinha, né, um espaço de destaque. Então, essa menina com 15 anos, ela já é uma adolescente de destaque, já é uma moça vivaz, né? Tá sempre com o pai e a mãe, desfrutando desses espaços de sociabilidade nessa vida de corte desde muito nova. Pode passar, Paulo? Então, gente, essa aqui foi até a fotografia que... Esse é o Vanacker que pinta, né? A Mary coloca esse camafeu na capa do livro dela, né? Esse camafeu é uma pintura do Vanacker que serve, na verdade, de mote para uma pulseira que era dela, e a pulseira é feita de cabelos, né? Essa pulseira está hoje guardada no IHGB, no Rio de Janeiro, não está exposta, ela estava em exposição até uns 10 anos, e devido à luz em cima, eles resolveram tirar, o museólogo tirou e hoje ela está guardada. Mas eu trouxe, primeiro, por 2 motivos. Primeiro, porque é o único registro que a gente tem da Luísa usando vestes claras. Embora seja uma pintura, é o único que a gente tem. Depois, a gente tem aquele quadro que estava até no Museu Nacional, que ela está com um vestido branco, né? Mas a gente atribui aquilo a uma prerrogativa do pintor, porque, de fato, todos os registros que a gente tem é sempre dos 17 anos em diante, ela usando vestes pretas, vestes escuras, e isso também vai ter um motivo. Passa para mim, Paulo, por favor. Mas, olha, aqui a gente não tem a pulseira da Luísa, mas a gente tem a pulseira da Leopoldina. E eu peço desculpas a vocês porque a foto não tá boa, mas também foi de propósito para que vocês saiam e passem lá na exposição e olhem, porque é uma pulseira lindíssima e é exatamente, quer dizer, né, é bem parecido. Se vocês olharem, volta um pouquinho, Paulo. Olha, é bem parecido o tipo de pulseira, né, Fira? Então passem, porque é bem bonita a pulseira, e vocês também é uma pintura, né, de camafeu, e vocês vão conseguir acompanhar. Pode passar. Vamos lá. Bom, e aí, decorridos 6 anos da morte do Domingos, desse menino, a mãe da Barral engravida de novo, mas ela tem um parto conturbado, e aí a família perde a mãe e o bebê em março de 1831. E nesse momento, ela, tomada de uma dor profunda, ela começa a usar as vestes escuras, e de lá para cá, de 31 em diante, eu ainda não achei nenhum registro que demonstrasse, em qualquer momento, numa festa, em qualquer momento, a Barral usando vestes claras. Para não falar mentira, tem uma carta de Dom Pedro II, na época do roubo das joias da Imperatriz, em que ele menciona ter lembrado dela com um longo vestido de seda azul marinho. Enfim, mas ela sempre usando roupas muito escuras. Esses 2 quadros fazem, essas 2 pinturas, na verdade, isso é uma fotografia e isso é uma pintura, é um crayon. Eles fazem parte do acervo familiar também. Esse aqui é um desenho pequenininho que ela ganhou dos irmãos Winterhalter, no aniversário dela de 16 anos. A gente não consegue saber se era uma roupa clara ou escura, porque isso é um crayon, né? Então é só
o lápis desenhando, e lá na fotografia dá pra gente ver que ela já começa, já com 16 para 17 anos, ela já adota as características que passam a ser peculiares o resto da vida, ou seja, as vestes escuras e o coque, como ela diz, o coque baiano, né? Ela prendia o cabelo por trás, deixava 2 mechas na frente, enrolava e prendia, e ela dizia que esse coque era o coque baiano. Não achei nenhum registro, nenhuma fotografia, nenhum desenho em que a Barral tivesse com um cabelo diferente desse, seja com que idade fosse, embora a gente tenha efetivamente poucos registros sobre ela. Mas a gente sabe, né, a Gilda Souza, no livro dela, O Espírito das Roupas, ela diz que, ao contrário do que a gente está acostumado a pensar, quando a gente olha os jornais de época e olha as vendas de cosméticos, de maquiagem, de produtos para cabelo, a gente consegue inferir que as mulheres do 19 se maquiavam muito, né? E a gente não consegue ver esse registro. Ela tá sempre, da Barral, ela está sempre muito sóbria, né? E usava joias, sim, usava joias, como a gente vai ver daqui a pouco, pérolas negras, mas eram sempre joias de luto, sempre joias com características de luto, né? Então isso é uma coisa interessante. Pode passar. Bem, aí veio o primeiro golpe do destino da vida da Barral. E eu adoro contar essa história, né? Quando os pais morrem, o Domingos Borges de Barros opta por deixar a Barral o maior tempo possível na França, porque ele entende, isso já era uma ideia vanguardista para a época, que ele deveria dar uma educação extremamente esmerada para sua filha. E que essa menina deveria ter uma educação que pudesse sobreviver e ser destaque em qualquer parte do mundo. Essa menina foi apalavrada em casamento, como praxe da época, aos 12 anos de idade, com um amigo de infância do pai, que era o Miguel Dupin, né? O Miguel Calvão Dupin, que era o futuro marquês de Abrantes, 20 anos mais velho do que ela. O pai apalavra o casamento, quando ela ainda tinha 12 anos, e, enfim, apalavrado é palavrado, né? Enfim, combinado é combinado, não é caro nem barato. Essa menina cresce e o pai fala, olha, Luísa, tá na hora agora de você voltar pro engenho, para você casar. O que ela faz? Não, senhor, não vou. Como não vai? Não vou. Primeiro que ela não é boba, vai trocar a França pelo Brasil, né? Ela falou, não vou, quero ficar aqui. Aí ele diz, mas eu apalavrei. Ela fala, sim, você, não eu. Claro que não foram com essas palavras, né? As cartas são longas. E aí ele fala, mas eu apalavrei, você tem que cumprir a palavra. Ela fala, nada, quem apalavrou você, cumpra você, não eu. Vou casar com um homem 20 anos mais velho, né? E ainda vou ter que voltar para o Brasil, largar minha vida aqui na França? Não quero. E aí ela fira, ué, mas você me educa para eu ser capaz de gerir a minha vida e fazer as minhas escolhas. No primeiro momento que eu tenho chance disso, você vai querer me dizer com quem que eu vou casar? Não vou, não. E aí foi uma saia justa, porque de fato ela não casou. Ele passou um constrangimento enorme. A carta que ele manda para o futuro Marquês de Abrantes é interessantíssima, porque no final ele coloca, meu amigo, se um conselho eu puder lhe dar, é o seguinte, se quiser uma filha que lhe obedeça, jamais a eduque. Jamais a eduque, jamais lhe dê, porque é educação no sentido de cultura, né? Jamais a eduque, porque assim ela vai cumprir o que você está mandando e acabou. Enfim, constrangimentos à parte, o destino caprichoso do jeito que é, ainda pronta o segundo tempo da coisa. Que aí acontece o seguinte, na França, ele recebe, o pai, Domingos Borges de Barros, uma carta convidando para que ele assuma um lugar no Senado no Brasil. E é aquele convite, gente, que você não pode dizer não. Sabe aquele convite, venha e acabou? E ele tem que vir. E aí ela faz o quê? Ela fica. Ela fica com a governanta dela, que era a senhorita Blair, e fica na casa das irmãs Hartwell, em Boulogne-sur-Mer, porque era uma família amiga deles, né? Então, o Domingos Borges de Barros vem para o Brasil. E aí tem uma coisa muito interessante, porque nesta viagem ele pega um navio que leva quase 60 dias para chegar no Brasil, mas neste navio está o Conde de Saint-Priest, que está vindo da França para assumir aqui o cargo de ministro da França no Brasil. E junto com ele está vindo o primo, que era um jovem muito simpático, chamado Visconde de Barral, que era sobrinho da Josefina, primeira esposa de Napoleão.
E essa viagem deve ter sido uma viagem muito leve para eles, porque eles desenvolveram uma amizade, começaram, os três registram, né, fazem registros de que se conheceram, que gostaram muito um do outro, e o Barral deve ter ficado tão bem impressionado com o Domingos de Borges de Barros que quando ele volta para a França, ele vai procurar o Domingos de Borges de Barros, achando que ele também já tinha voltado. Só que ele não acha o pai. Quem que ele acha? A filha. E aí, né, a lá estilo Romeu e Julieta, é aquele amor à primeira vista, né, se apaixonam, e isso foi logo a pá de cal para que a Barral dissesse, mas não vou voltar mesmo para o Brasil para me casar com um cara 20 anos mais velho, que não diz nada para mim, né, enfim. E então ela se casa com o Eugênio de Barral, apaixonadíssima por ele, e ele certamente deveria ter por ela, porque tem passagens no diário dela sensacionais, vou contar. O Paulo está quase me matando aqui, arregalando o olho, dizendo assim, o seu tempo vai explodir. Vocês querem almoçar cedo hoje, gente? Se tiver chato, vocês falam que a gente... Eu sou professora, eu presto atenção nos detalhes. Naquele texto lá do Sopa de Letras, falou que o evento era de 11 da manhã às 3 da tarde. Estou errada? Então, vamos lá. Onde é que eu estava? Não, volta. Volta, que eu estou ainda no Bauhaus. No Bauhaus, ó. No Barral. Ah, lembrei. Olha que coisa doida. Tem uma parte do diário dela que um dia ela diz que ela estava numa festa na corte do rei Luís Felipe e que ela chegou muito cansada em casa e que o espartilho estava incomodando muito. E que quando ela chegou em casa, ela ficou chateadíssima, porque ele estava dormindo. Falou, trabalhei até tarde, né? Ciceroneei a festa, atendi as pessoas, cumpri os meus deveres. Gente, ela fala de uma forma, né? Enfim, eu estou contando a vocês, senão vocês vão dormir, se eu falar no vocabulário das cartas. E aí ela diz assim, e aí eu cheguei em casa e Eugênio dormia. O que eu fiz? Certamente acordei. E falei, ele falou, aconteceu alguma coisa? E ela, aconteceu, tire o meu espartilho que está me incomodando. Senhoras, não é todo marido que a gente pode fazer isso hoje em dia. Imagina no século XIX. E ele o que fez? Acordou e tirou. Né? Então essas trilhas elas vão mostrando esse viés da Barral belicosa, da Barral beligerante, da Barral bem-humorada, que nem sempre são compatíveis com essa postura sisuda, né? Que as poucas fotografias e pinturas trazem dela. Agora você pode passar. Bem, eu já te falei que a gente tem aqui uma linha direta, né? Gente, a Luísa, quando se casa com o Barral, é óbvio que ela, como uma mulher bem educada e uma mulher que transita na corte, é óbvio que ela vai aproveitar todas as chances para desenvolver os seus laços de sociabilidade. Talvez isso tenha sido, a gente vai ver daqui a pouco, um dos grandes motivos de, num ambiente de preceptoras alemães, inglesas e francesas, ela ter sido a brasileira escolhida para educar ninguém mais, ninguém menos do que as princesas Isabel e Leopoldina, que seriam as futuras imperatrizes do Brasil, né? Então, a gente não está falando de uma educação de uma criança de destaque, de uma criança, a gente está falando daquelas, porque certamente tinha um projeto de um terceiro reinado, ninguém pensava, né, no golpe da monarquia. Então, alguma coisa essa mulher tinha, né, para assumir esse lugar. E talvez tenha sido também essas redes de sociabilidade que ela tinha. Primeira coisa que ela faz quando casa com Barral é abrir uma loja de chá, né, no centro de Paris. E nesse salão de chá, ela começa a fazer encontros com toda uma elite pensante da época. Então ali ela recebe os irmãos Winterhalter, ela recebe Chopin,
ela recebe o Landresse, que era um bibliotecário famosíssimo na época, ela recebe o Lablache, que era um cantor, ela recebe o Texier, que era um arqueólogo, inclusive recebeu o Paulo Barbosa por 2 vezes, que depois vem a ser o mordomo da Casa Imperial, né? E aí ela começa a lidar com essas pessoas e não só a ter uma convivência próxima, como a também conversar com eles sobre os temas que essas pessoas costumavam conversar, né? Então ia de política, né, a economia, a história, a viagens, ou seja, era um sem número de assuntos. E aí acontece uma coisa interessante, agora você pode passar. Já passou? Então, é essa aí, né? E em 43, a princesa de Joinville, que é a Francisca, a irmã de Dom Pedro II, ela casa com o príncipe de Joinville e vai para a França. E a Francisca, embora tida à época como uma mulher lindíssima também, né? Todos diziam que ela era a princesa dos olhos de garça, né? Ela não era tão bem vista assim na corte, porque diziam que como uma princesa brasileira, deveria ser um pouco tupiniquim. Então, inclusive, se referiam a ela como a creole, né? E ela não falava a língua, então ela se sentia muito constrangida nesses espaços. O que acontece? Num desses momentos, ela é apresentada à Condessa de Barral, né? Que fica felicíssima em encontrar na Barral não só uma patrícia, mas também como uma pessoa que ela pode pedir ajuda e também usar nos momentos de insegurança dela. Elas, no primeiro momento, já travam uma amizade, já desenvolvem uma amizade. A Barral começa a dizer para ela as etiquetas e os protocolos da corte, como é que ela deveria se comportar, até que tem um jantar em que ela iria ser apresentada a algumas pessoas muito importantes e a Barral, então, fica a um passo. Aliás, eu acho que até tem um filme que fizeram essa cena atrás, e aí a Joinville escreve no diário dela que a pessoa chegava e a Barral dizia: esse é fulano de tal, casado com fulano de tal, você tem que ser educada com ele porque ele é isso, isso, isso. Essa é a fulana de tal, casada com fulano de tal, ela é isso, isso, isso. E ela ia dizendo para Francisca quem eram as pessoas, e a Francisca, sim, se comportou maravilhosamente bem, fez muito bonito e ficou tão bem impressionada que foi pedir ao sogro que nomeasse a Barral dama de honor dela, dama de honra, né? Nós também sabemos que é um tempo em que as damas de companhia, né, que algumas pessoas chamam de aias, eram mulheres da nobreza, né? A gente olha quando vê as damas de companhia das rainhas, eram mulheres de título, eram mulheres da nobreza. Então, a Barral passa a ser a dama de companhia da princesa de Joinville, começa a ensinar a língua para ela e ali elas travam uma amizade que perdura para o resto da vida. Bem, em 1847, como a gente sabe, né, a situação política da França vai ficando cada vez mais tumultuada e aí a Barral vem para o Brasil com o marido a pretexto de tomar conta dos engenhos, né? Ela fala: olha, meu pai está lá, ele também não está andando muito bem de saúde. Ela aproveita que a família de Joinville vai para o castelo de Claremont, né? no sul da Inglaterra, porque a rainha Vitória permite, e ela aproveita esse momento, então, e vem para o Brasil. Efetivamente, em 1848, né, explode em plena França revolucionária, explode a questão toda, e aí tem uma coisa interessante, porque nas cartas e nos documentos não tem o registro de por que eles voltaram, mas ela, em plena explosão da Revolução de 48, ela volta com o Barral para a França. Eu tenho uma vaga ideia que é pelo seguinte: como é um momento em que as propriedades estão sendo tomadas, né, eles se preocupam também com as propriedades deles e voltam para tomar conta, para acompanhar isso de perto, para que eles não perdessem, porque mais tarde a gente vai falar um pouquinho, lá no Castelo de Voiron, ele por 2 vezes é tirado da família, né? Então, parece, ela não registra isso, a coisa é muito sutil, mas a gente pode depreender isso. Bem, uma coisa interessante, Paulo, tu consegue voltar no primeiro? Não faz essa cara para mim.
No primeiro. Uma coisa interessante que acontece quando ela está aqui na CEP 50 é o seguinte, no primeiro, isso também serve, mas... Ela vai à igreja no Recôncavo, pela primeira vez na vida, ela usa essa chapelinha aqui. Passa a primeira foto. Essa aqui, tá vendo? Isso aqui é uma marca registrada, vocês vão ver lá na foto, na pintura. Isso não é um chapéu e nem é isso é uma chapelinha. Ela é um pouquinho menor do tamanho assim do tampo da cabeça, com rendas em volta. E os padres ficam horrorizados com aquilo, porque isso não é um código de vestimenta da época. E vão pedir para o arcebispo, junto com algumas senhoras religiosas, né, que rechaçasse e que dissessem para ela que ela não podia usar aquilo na igreja. Que se aquilo era uma moda na Europa, muito que bem, mas que aqui não ia usar, que aquilo era um desrespeito com a igreja, com desrespeito com o ambiente da Santa Missa e que ela não podia usar aquilo. E o arcebispo simplesmente não dá o menor ouvido e diz, olha, pelo amor de Deus, isso não é um chapéu, isso é um acessório. Não vou chamar a atenção de uma pessoa destacada aqui por causa disso. Bom, fato é que no final de semana seguinte, como a gente diz, o tiro sai pela culatra e todas as sinhazinhas e mulheres de elite passaram aí para a igreja com a chapelinha, né? Ou seja, a Barral de transgressora passa a ditar moda, né? E depois, quando a gente começa a analisar os documentos, os recibos, que a gente vê as somas gordas, expressivas que ela doava mensalmente para a igreja do Recôncavo, a gente entende bem porque que o arcebispo não se incomodou muito com o uso de um mero acessório, né? Então vamos, Paulo, agora você pode andar. Bem, em 1852, passa um pouquinho antes, ainda estou lá na Francisca, em 1852, com o decreto napoleônico, confiscando os bens dos Joinvilles, a situação agrava sobremaneira. E aí ela fica numa situação pior, porque ela é casada com Barral, que era sobrinho da Josefina. E aí ela aproveita uma viagem que a Francisca faz com os filhos para a Espanha e fala, olha, eu preciso muito voltar ao Brasil porque o meu pai está doente. Estava mesmo. E aí então, ela politicamente resolve, né, porque realmente a situação era constrangedora, porque você tem Napoleão confiscando os bens do Joinville, ela casada com Barral e dentro da casa deles. Não deve ter sido uma situação fácil, né? E ela aproveita então e vem nesse momento para o Brasil. Bem, agora passa. Por favor. Esse é o filho da Barral, único filho da Barral, né? Esse é o Dominique Horace de Barral. Aqui ele está mais ou menos com 4, 5 anos. Eu coloquei essa fotografia de propósito, porque a gente consegue ver exatamente a mesma fotografia da Princesa Isabel e da Princesa Leopoldina, meninas nesta mesma cadeira. Então a gente defere que essa foto foi tirada no Paço, né? Ou em São Cristóvão, ou em Petrópolis, mas certamente num ambiente de Paço. Esse menino começa a frequentar a corte com 2 anos de idade. E aí só vou parar por aqui para a gente não colocar a carroça na frente dos bois, né? Bem, desde os 16 anos de casamento, né, ela completa 16 anos de casamento, e uma das grandes tristezas que ela registra sempre nas cartas para os amigos, para a família, nos diários, é que ela não conseguia ser mãe. Ela diz, eu não sei o que acontece, que eu não consigo engravidar, e isso era, assim, uma dor profunda. Só que, no final, né, de 53, no meio de 53, ela começa a apresentar sintomas de gravidez. Ela efetivamente, aos 38 anos de idade, né, engravida, e esse menino nasce no dia 17 de fevereiro de 1854. Queria fazer essas observações, gente, parece que eu estou sendo um pouco prolixa, mas é que essas são as dúvidas, né, que a gente tem de acordo com as falas que a gente vai ouvindo. A gente acabou de vir aí de uma novela, né, a novela, a gente sabe, é uma ficção, né, baseada em fatos reais, mas é uma ficção. Tem uma característica diferente do documentário, né, mas algumas coisas a gente fica na dúvida. Então, a Barral era 9 anos mais velha que o imperador. Ela só teve um filho, e esse menino chega na corte com 2 anos de idade. Ou seja, é impossível, não tem a menor possibilidade desse menino ser filho de Dom Pedro II. Né? Como a gente às vezes escuta algumas pessoas colocando. Bem, aí o que acontece?
o pai está no engenho, o marido está no engenho, e ela vai para a casa deles, que hoje é em Jacuípe, em São Sebastião do Passé, para ter esse menino. E esse menino, quando nasce, 2 meses depois, explode a epidemia do cólera na Bahia. E as pessoas falam, sai daqui, volta para o engenho, porque lá você vai ficar mais segura. E ela, claro, não é boba, tá com um bebê que ela sempre quis a vida inteira, né? Ela começa a arrumar as coisas dela. E quando ela tá na carroça, como ela escreve, para ir para o engenho, que deveria ser um terreno altamente acidentado, ela começa a ver pela estrada os órfãos do cólera. E ela fica extremamente impactada com o número de crianças que estão largadas pelo caminho. E ela pede pro escravizado dela, escravo na época, né, parar, e ela diz, pode voltar porque eu não vou mais. E ele diz, olha, isso está errado. E ela diz, não, eu não vou mais. Ela volta para casa, pede que chamem as senhoras da elite, diz para elas que elas têm uma obrigação moral de tomar conta das crianças órfãs, elas se reúnem e começam no mesmo dia a angariar fundos para criar um local para receber essas crianças que são os órfãos do cólera. 25 dias depois, 30, chegam as primeiras irmãs vicentinas, que são chamadas de emergência para assumir essa casa, né, que elas começam a colocar, que elas colocam essas crianças, e aí em 9 de julho de 54 é fundada a Casa da Providência, que foi a primeira obra assistencial feminina no Brasil. E aí só depois disso ela vai para o engenho. E aí o destino pega outra peça nela, né? Ele é generoso em dar um filho para ela em 54, mas tira o pai dela em 55. Então ela, no dia 20 de março de 55, o pai morre e ela então assume toda a herança do pai e fica com o Barral nos engenhos, tomando conta, né, daquelas terras e pensando no que efetivamente ela ia fazer com aquelas terras, porque ela já tinha algumas ideias bem modernas para a época. O pai dela, antes de 71, antes da lei do ventre livre, ele já alforriava as mulheres escravizadas quando tinham o 6º filho. E ela, então, o 6º, imagina, né? Quantos tinham? 20. E ela, então, nesse momento, ela antecipa a lei do ventre livre e já alforria direto essas crianças que passam a nascer tanto no engenho de São Pedro quanto de São João. A partir de 55, ela já alforria todo mundo. Imagina, a lei do ventre livre é em 71, né? Bem, isso está acontecendo na Bahia. O que está acontecendo na corte? Vai, Paulo. Na corte, a família imperial está amargando a perda, né, dos filhos. Eles perdem o Afonso Pedro, né? Ele morre com 2 anos de idade e... Pode passar. Isso. E eles perdem o Pedro Afonso com 1 ano. Esse menino tem uma febre, né? E morre. Eu deixei aqui porque isso é uma pintura também daqui, do Oscar, não é? Está na reserva técnica. Está na reserva técnica, enfim. Mas é uma obra que também faz parte do acervo, né, da fundação. Ele perde esse menino e aí tem uma coisa interessante. O que será do trono? O que será do trono? Não quero me alongar nesse assunto, até porque o Paulo fala bem, mas nós lemos aí alguns autores que sustentam a ideia, inclusive, da proclamação de que o povo brasileiro não aceitaria jamais uma mulher no trono e que Dom Pedro II muito menos. Essa ideia me parece um pouco complicada quando a gente olha a história de Dom Pedro II, né? Que tem uma irmã que sai daqui para ser rainha em Portugal, que tem uma mãe a Leopoldina era extremamente bem educada, foi criada para ser imperatriz, quer dizer, eram mulheres, né, que tinham uma visão de comando, uma cultura, né? Quer dizer, o Dom Pedro ele nasce e convive nesse espaço
E aí, como não podia deixar de ser, ele vislumbra a possibilidade, sim, de Isabel ou Leopoldina assumirem o trono, até porque Isabel também tinha uma saúde, Fátima deve ter falado isso aqui, né? Também tinha uma saúde debilitada, né, que me inspirava cuidados. Então ele dizia, bom, se acontecer alguma coisa com a Isabel, eu preciso estar com a Leopoldina também preparada para assumir esse trono. E aí ele investe maciçamente na educação dessas meninas. Ele fala, agora eu tenho que parar e eu preciso oferecer para essas meninas uma educação de elite, mas não só uma educação de elite feminina. Eu preciso oferecer para elas uma educação para e passo a masculina. Elas agora têm que saber, né, tudo um pouco e tudo mais do que qualquer homem saberia, porque elas vão assumir esse trono. E ele começa a se preocupar com isso. E aí é interessante porque ele começa a desenvolver uma procura em todas as casas europeias. Ele escreve para Amélia de Lettenberg e pergunta se ela quer vir educar, mas ela já está naquele processo do luto pela perda da Maria Amélia, e escreve uma carta para ele muito carinhosa, dizendo que ela ficaria muito feliz em poder ajudá-lo, mas que infelizmente ela tinha perdido a alegria de viver, ela já estava num momento em que ela já saía muito pouco e que ela não se sentia em condições de vir para o Brasil para assumir, né, essa atividade, que era uma atividade tão nobre, tão importante, mas que ela se juntaria a ele na procura, né, de uma preceptora que pudesse então desenvolver esse papel. E aí então, o que Dom Pedro II queria? Né? O que ele coloca nos documentos que ele busca? Ele queria uma alemã, observem as características, uma alemã, católica, romana e religiosa, viúva, sem filhos menores, maior de 40 anos, sem pretensão, nem direito a esses de qualidade nenhuma, sem interesses na Europa, sabendo bem as línguas mais usadas, também entendendo o português, ou que venha depois de saber alguma coisa dele, para não gostar, porque ele coloca assim, é que eu copiei a frase, né? Ele fala que assim, gostaria de uma preceptora que não entenda muito bem o português, ou que venha depois de saber alguma coisa dele, para não estar em ocupação quando aqui chegar. Ou seja, olha só, tem que entender pouco a nossa língua para não ficar pedindo muita coisa, né? Essa é sensacional. Que tenha um gênio dócil, maneiras delicadas e conhecendo perfeitamente os diversos mistérios em que as senhoras passarão nas suas horas vagas. Era isso que ele queria. E aí, gente, ele recebe uma carta da sua irmã Francisca de Joinville dizendo, Pedro, meu irmão, eu tenho a pessoa perfeita para educar as meninas. Assim, ela não preenche muitos requisitos que você coloca, né? Mas ela chega perto, talvez 2 dos 10. Não, ela não escreveu isso. Ela fala que, de fato, ela não preenche todos os requisitos, mas que, mesmo assim, ela ainda indicava por 2 motivos. Primeiro, porque ela era uma brasileira. A primeira coisa que a Francisca coloca na carta. E segundo, porque ela tinha plena confiança na capacidade dela de educar as princesas, porque ela tinha convivido muitos anos de perto com a Barral. Então, ela sabia que ela tinha total condição de desenvolver esse trabalho. Dom Pedro, coitado de gaiato na história, pede para o Paulo Barbosa mandar uma... E ela fala, olha, você ainda está com a sorte nas suas mãos, porque ela está aí. Ela está na Bahia, no engenho. E aí Dom Pedro fala, olha, Paulo Barbosa, por favor, escreva as cartas, entre em contato com ela e convide-a. Pausa. Não me mata. Gente, se vocês recebessem hoje uma carta do imperador ou do presidente, não interessa quem seja o presidente, tá? Pra gente não entrar em polêmica. E aí o presidente fala assim, olha, tô te convidando para você vir aqui trabalhar como meu chefe de gabinete. Imagina que é um presidente que vocês gostem, tá? Para não dar muita polêmica. O que vocês iam falar? Mas é sim na hora. É o tempo da caneta de escrever S-I-M e obrigado embaixo. Não é não? O que ela faz? Vou pensar não, que ela também... A primeira coisa que ela faz na carta para o mordomo da Casa Imperial é ser belicosa. Ela diz, olha,
olha, a resposta dela, 2 meses depois. Olha, fiquei surpresa, felicíssima em receber a sua carta quando eu vi o selo. Mas eu achei que era para você me dar condolências pela perda do meu pai. Uma chapuletada em pleno século XIX chamando o cara de mal educado. Né? Ai, recebi uma carta sua, fiquei felicíssima, mas achei que era para você me dar condolências pela perda do seu pai. Mas ainda que não tenha sido isso, vamos lá, vou olhar aqui o seu pedido, né? E aí, ela escreve uma resposta sem dar resposta. Eu queria saber como é que vai ser isso. Eu vou trabalhar onde? Vou morar onde? Porque a preceptora tinha que morar dentro da casa. Lembram? Tinha que ser viúva e sem filhos. Ela era casada e tinha filho. Aí ela diz, vou morar onde? Vou ter talher à mesa? Talher à mesa é o seguinte, é alugar a mesa do rei. Porque geralmente as preceptoras tinham um quarto, moravam na casa mais. Aliás, isso é uma coisa muito interessante. Essas mulheres, as preceptoras, quando a gente analisa a vida dessas mulheres, elas eram mulheres sem locus. Porque elas não faziam parte da família, embora elas convivessem com a família, elas educavam as crianças da família. E era uma educação diuturna. A criança acordava, a gente vai ver ali, 5h30 da manhã, ela estava entrando no quarto da Isabel, da Leopoldina, mandando escovar o dente, mandando rezar, dizendo como é que ia estudar, e 9 horas da noite estava acabando de rezar para botar para dormir. Então passava um dia, Maria Graham também fala isso no diário dela, né? Mas elas não faziam parte, elas não eram da família. Então elas estavam com a família enquanto os pais queriam. Tinha uma festa, pode ir para o seu quarto, porque você não é da família. Só que elas também não eram empregadas. Então, elas não se davam bem com as mulheres de quarto, com as mulheres da casa, com as governesses, com as cozinheiras, porque elas, hierarquicamente falando, elas eram superiores. Então, a vida dessas preceptoras era uma vida muito difícil, era uma vida muito solitária, porque efetivamente essas mulheres não tinham locus, e era uma vida. Imagina que loucura que devia ser isso, você morar num lugar, viver num lugar em que você não sabe qual é o seu espaço. Né? Mas ela começa a perguntar. E o Paulo Barbosa começa a responder. Bom, lá pelas tantas, pela troca lá da 20ª carta, Dom Pedro acaba se aborrecendo, e não sei se é aborrecido ou com medo de perder, ele mesmo pega o lápis, né, a caneta e o papel e escreve para ela. E diz, não, olha só, você vai ter talher à mesa, você vai ter um quarto aqui, e fala sim para todas as exigências dela. Você vai ter um coche para você, né, porque ela diz, eu quero um transporte meu. Né? E ele, eu quero um transporte meu. Aí ela ainda pergunta, quem vai escolher a institutriz? A institutriz era mais ou menos uma governessa, era uma governanta. Né? Porque a Barral, enquanto preceptora das princesas, é óbvio que ela não dava todas as disciplinas e daqui a pouco vocês vão saber por quê. Né? Então, caberia à institutriz a escolha dos mestres. E, invariavelmente, essa escolha vinha da família. E aí ela já bota logo essa de primeira, né? Quem vai escolher a institutriz? E aí ele diz, você que vai escolher tudo, né? Ele deve falar, Jesus amado, se eu não cumprir o que essa pessoa está me perguntando, vai me pedindo, ela vai dizer que não vem, e aí eu preciso que ela venha, porque tá todo mundo dizendo. E aí a Amélia de Lettenberg escreve uma carta para ele dizendo, nossa, eu tinha esquecido da Luísa, ela é perfeita para o cargo. Né? Ela é casada com Barral, sobrinho da Josefina. Aí ele fala, não, tem que ser essa e acabou. E aí, pode passar, Paulo. Olha lá. Aí, a Barral entra no vapor, né? Em 1856, chega ao Rio de Janeiro para assumir a preceptoria da princesa Isabel e Leopoldina. Pode passar. Eu adoro essa fotografia, né? Essa fotografia é da Imperatriz Teresa Cristina, mas eu gosto porque elas estão aqui, ó. Elas estão ali. E é interessante porque quando a gente olha essa fotografia, é uma fotografia cotidiana. Não é uma fotografia de falar, é a família imperial, né? Porque as fotografias eram posadas. A gente vê que ali elas estão mesmo querendo saber, né? A Leopoldina está embaixo, a princesa Isabel em cima, meio que bisbilhotando, né? E outra coisa, gente, fotografia na época era muito cara. Caríssimo, era caríssimo fotografia. Então vocês vão ver que geralmente os fotógrafos faziam conjuntos de fotografia. E por isso que às vezes as pessoas estão com as mesmas vestes e nos mesmos locais. Passa. Ó, olha o local que a Teresa Cristina está aqui. Passa. Olha lá, olha a Isabel. É exatamente no mesmo local.
né? Ó. Tá vendo? Então era isso. E o Fronte, e o Klumb, né, os fotógrafos da corte chegavam e tiravam logo fotografia de todo mundo. E aí a gente acha hoje, né, fragmentarizado ou não, né, dos acervos das casas de guarda pelo país inteiro, a gente vê, mas a gente fala, mas eu comprei aqui essa fotografia, mas eu vi uma fotografia lá não sei aonde, com a mesma roupa, no mesmo lugar. É por isso. Porque eles tiravam os conjuntos de fotografia. E aí, então, a Isabel anota, né, no diário dela, ela coloca: veio hoje pela primeira vez a minha aia, a Condessa de Barral, e dei com ela princípio ao estudo da língua francesa e dei lição ao piano. Bem, acontece, eu queria parar aqui antes da gente continuar, eu queria falar um negócio importantíssimo para vocês. Em 56, quando ela está no meio dessa negociação para vir assumir a preceptoria, o sogro dela morre. E nesse momento, quando ele morre, o título dele, de conde, passa para o marido dela. E aí ela, de Viscondessa de Barral, passa a ser Condessa de Barral. As primeiras cartas que ela troca com o Paulo Barbosa, ela assina Viscondessa de Barral e de Pedra Branca. Na verdade, quem tinha direito de herdar os títulos eram as esposas. Mas como a mãe falece rápido, cedo, né? E ela queria sempre homenagear o pai, ela usava o título do marido e do pai. Então, algumas cartas de 56, ela assina Viscondessa de Barral e de Pedra Branca. Ela sai da Bahia, Viscondessa de Pedra Branca. Mas ela chega no Rio, Condessa de Barral, desculpa, e Viscondessa da Pedra Branca, porque o sogro morre. E ela estava exatamente nessa passagem. Por isso que quando a gente olha, né, a gente abre os livros e os artigos da época, a gente fala, mas é Viscondessa ou era Condessa? Ela era os dois, foi os dois. Porque foi exatamente no momento da morte, tá? Ela chega no Brasil como Viscondessa, ela sai da Bahia como Viscondessa e chega no Rio, tanto é que a Isabel já coloca lá, a Condessa de Barral. E de Pedra Branca, tá? Bem, e aí então é assim que se inicia, né, essa relação delas, que para muito mais da relação de uma preceptora com as suas pupilas, ela é uma relação que vai se estender para o resto da vida. A Barral efetivamente assume essa educação não só num contexto cultural. Há cartas, por exemplo, que ela diz para Isabel que quando acorda, a primeira coisa que ela tem que fazer é a toalete. E aí ela ensina como é que você aperta as bochechas para que as bochechas fiquem rosadas, para que você não passe uma mensagem de que você é doente. Então ela fala, você nunca pode estar pálida, né? Se você não tiver um ruge por perto, que você dê umas palmadinhas. Todas as vezes que chegar uma visita, você pare no primeiro espelho e aperte as bochechas, porque você tem que estar sempre corada, né? A Isabel gostava de comer, então ela dizia, olha, presta atenção que uma princesinha não pode se guiar pelo olho. Então, lembre que a cada bocada a mais é uma dor a mais no espartilho, porque eu não vou deixar ceder o seu espartilho. Então, ela efetivamente, ela vai também, porque essa educação, por exemplo, da higiene, a educação sexual, não era uma obrigação da preceptora. No entanto, ela, né, ultrapassa esses muros e também ensina essas coisas. Vamos lá. Bem, a Barral era extremamente rigorosa, muito rigorosa. Ela traça um plano de estudos, né? E aqui tudo dela era anotado. Ela fazia relatórios diários para o imperador e para a imperatriz, dizendo não só do que as meninas tinham estudado, mas o que elas tinham feito. Hoje Isabel precisou limar os dentes. Hoje a Leopoldina tomou tantos banhos frios. Hoje a Leopoldina ela tinha assim, um espírito mais beligerante. A Isabel era mais pacata, né? Obedecia mais a Leopoldina, não. E ela dizia tudo, né? E talvez por isso ela chamasse a Isabel de minha querida queridíssima. Então a gente olha, por exemplo, às vezes tem um livro de matemática em que ela coloca assim, minha querida queridíssima, até o número 3, 4. Aí lá em cima, no 1, ela bota Leopoldina. Aí a gente pensa assim, ela estava querendo, né, puxar sardinha para Isabel. Ela achava que a Isabel que ia ser a imperatriz, então ela educava a Isabel mais assim, passava mais dever.
quando a gente vai olhar as observações nos trabalhos e nas cartas do imperador, a gente entende. Leopoldina não quis fazer o dever. Leopoldina disse que Isabel já tinha feito o dever e que ela olhou tudo, já tinha aprendido olhando, né? Então, assim, né? O trabalho, os cadernos da Isabel são muito mais caprichados que o da Leopoldina. E olha que o imperador acompanhava de perto. Depois a gente vê um tempo, eu vou contar um pouco a história dos cadernos. Mas ele ticava os cadernos e às vezes ele colocava: Isabel, por mais que você tenha se esforçado, este dever não está à sua altura. Por favor, refaça. É assim, né? Tem um bilhete que a Leopoldina escreveu para o pai, dizendo que tinha uma aula de botânica e que ela não conseguiu fazer o dever porque tinha chovido. E aí ela dizia: eu posso deixar de ir à missa para poder fazer o dever que eu não consegui fazer? Tinha chovido. Aí, o que a Barral faz? Nesses momentos em que ela não queria dizer não para as meninas, ela dizia: isso é com o imperador. Vou submeter esse pedido ao imperador. Todas as vezes que elas pediam alguma coisa e que ela não queria dar o não, ela dizia que isso era uma questão do imperador decidir. Aí ela pega o bilhete, esse bilhete está lá no arquivo do Museu Imperial, ela pega o bilhete e leva para o imperador. Aí o imperador olha e bota: não, você não terá tempo de fazer esse dever, você vai para a missa. Você tem que aprender, como uma futura governante, que quem faz o seu tempo é você. E não tem chovido por dias a fio. Então você tinha que ser organizado, tinha que ter feito o dever antes. Mas eu vou tirar o seu horário do piquenique para você fazer o dever. Era assim, né? Parecido com o que a gente faz hoje com os nossos filhos, né? Enfim. Então, gente, essa mulher é uma mulher que aproveita todos os momentos. Eu quero fazer a observação que não existia essa palavra pedagogia e nem ninguém estudava para ser professora. Mas ela começa a desenvolver umas técnicas que hoje a gente está estudando dentro da pedagogia, né? Educação disruptiva. Vocês sabem o que é isso? Isso é hoje o mote da educação no Brasil. Educação disruptiva. É a educação que ultrapassa os muros, que trabalha com uma interdisciplinariedade, tanto de assuntos quanto de professores, né? Então, hoje isso, dos colégios de elite, hoje a educação de elite no Brasil trabalha com a questão da educação disruptiva. Aí você pega uma carta da Barral, lá de 57, ela bota: hoje recebemos a visita do médico não sei o que veio olhar os dentes da Isabel. Aproveitei e pedi para dar uma aula para ela de química. Hoje recebemos a visita do fulano de tal. Aproveitei e pedi para andar com ela para os jardins e dar uma aula de literatura. Hoje recebemos a visita do não sei quem. Aproveitei e pedi para dar uma aula de botânica. Né? Então, ela tinha essa visão de que todas as vezes em que ela pudesse lançar mão da ciência e cultura de alguém, que ela vislumbrasse que aquela pessoa poderia contribuir com a educação das meninas, ela não tinha o menor pudor, ela pegava a pessoa e pedia, né, para dar aula. E com isso ela chama Joaquim Manuel de Macedo para ser professor de literatura da Isabel. Com isso ela chama Vitor Meirelles para ser o professor de pintura da Isabel, né? Ela coloca o Carlos Gomes, quando começa a dar umas aulas de piano para Isabel, para a Academia Brasileira de Música. Tudo isso fez parte das atividades e dos graus, né, de sociabilidade dela. Pode passar. Bem, e aí então como é que ela preenche essas aulas, que são milhares de documentos? Ela estabelece o seguinte: as aulas vão ser de 7 da manhã às 9h30 da noite, de segunda a sábado, com pausas apenas para receber as visitas agendadas e aprovadas pela preceptora e pelos imperadores, além das refeições e recreios. Os recreios, gente, são os piqueniques, os passeios, que eu, no final das contas, até hoje não entendi se ela gostava ou não gostava. Porque todas as vezes que as meninas iam viajar, iam passear, tinha que levar a tal da cadernetinha para fazer a redação, se visse um passarinho voando, tinha que escrever. Eu vi um passarinho voando. Tinham 5 flores no caminho. E aí, quando ela chegava em casa, a Barral lia, dizia se o texto estava bom, e quando não estava bom, tinha que reescrever. E quando estava bom, ela dizia: adorei, pode escrever agora em francês e inglês. Então, eu não sei se elas gostavam muito desses recreios, né, desses passeios, enfim. E essas disciplinas, vou colocar porque, olha, estou escrevendo isso há 10 anos e até hoje não decorei, mas pera lá. Vamos lá, olha as aulas.
caligrafia, geografia, botânica, ciências naturais, língua portuguesa, literatura, latim, música, instrução elementar, história sagrada, francês, dança, inglês, história, filosofia, história da filosofia, retórica, bordado, costura, pintura, física, química, matemática, astronomia, equitação, zoologia, desenho, pintura, mineralogia, geologia em alemão, fotografia, italiano e economia política. Só. A maioria com 2 cadernos, em português e inglês, em português e francês, em português e alemão. E as nossas crianças pós-pandemia dizendo que estão com crise de ansiedade porque está muito difícil estudar. Né? Mas enfim, passa, Paulo. Ah, não passa não, pera lá. Isso aqui foi o seguinte, hoje eu até vi, hoje lá na exposição, vocês vão ver, tem um exercício de caligrafia da Isabel. Que é uma letra, ela faz o abecedário, tá lá na exposição, vocês vão ver. Ela faz o abecedário todo desenhadinho. Numa das lives com o Paulo, eu falei pra vocês que nada na vida se cria, a gente copia e aprimora, né? Então hoje a gente abre o computador e escolhe lá a letra e o tamanho da fonte. Naquela época as letras eram maravilhosas, claro, mas eles também tinham um segredinho. Aquelas letras desenhadas, elas vão variar de acordo com a ponteira que está na pena. Então, tem várias ponteiras. Claro que elas tinham... A aula de caligrafia eram as aulas com maior carga horária, porque era difícil fazer aquilo. Aliás, a forma de escrever uma carta era um dos indícios de mostrar se aquela pessoa tinha sido bem educada ou não. Porque, nessa época, a tinta das cartas era uma tinta ferrogálica. Então, ela comia o papel, ela ou chupava o papel se o papel fosse, né, poroso, ou ela borrava. Então, a pessoa tinha que saber lidar com a pena e usar o mata-borrão certinho para que aquilo não ficasse borrado. Porque se borrasse, tinha que reescrever. Era impensável você mandar uma carta, você podia até fazer uma letra corrida, mas uma carta borrada, não. Só uma pessoa que não era culturalmente bem preparada, né, é que escrevia uma carta borrada. E aí, a Isabel, num passeio, andando na carruagem, escreve para o pai e ela borra a parte de cima da carta. E aí, o que a Barral faz? A Barral desenha um ratinho e aí coloca lá, de um borrão se faz um rato, é a moda da Condessa. E manda a garota passar a carta toda limpo. A menina, em vez de ficar no piquenique, vai sentar lá no gramado para poder passar a carta limpo, porque ela não podia escrever de jeito nenhum uma carta borrada, né? E aqui do lado, eu coloco uma carta que a Barral também escreve para ela, Minhas Queridas Princesas, é uma carta, as meninas queriam ir para Petrópolis, ela diz o seguinte, ok, vocês podem ir, mas vão no domingo para não atrapalhar as aulas de estudo, né? Ou seja, quer viajar, ótimo, mas vai no domingo, que era o dia que elas não tinham aula. E nesse dia, a Barral estava com resfriado e ela não pôde ir. E aí, tão simpática, ela manda essa cartinha, né? Bem naquela educação russoniana, né? Do medo, né? Boa gestora do lar, boa mãe, não sei o que. Ela bota assim, olha, eu quero dizer para vocês que eu tenho um ser mágico do meu lado. Não sei se vai dar para ler aqui. Aqui, ó. Vê se essa... Circula aqui, Paulo. Fadazinha. Ela diz, eu tenho um ser mágico do meu lado, que é uma fadazinha, que me conta tudo o que vocês estão fazendo. Então, Isabel, se você não fizer a toalete direito, a fadazinha vai me contar. Se você comer mais do que você pode comer, a fadazinha vai me contar. Imagina essas meninas chegando, gente, né? Olhando assim, fazendo tudo que era para fazer, porque senão a Barral lá no Rio de Janeiro ia ficar sabendo e certamente o resultado não seria bom se elas não tivessem cumprido todas as especificações, né, tudo que ela tinha mandado. Então, veja, é interessante porque ela tem essas questões pedagógicas, né, muito à mão. Não briga, não. Em 59, vou contar uma passada pode passar para você não ficar bravo comigo, mas vou contar a história de 59. Esse aqui é um daguerreótipo, né, que a gente também tem aqui na fundação. É lindo. E ela conta assim, deve ter sido uma coisa muito especial, porque a Barral escreveu uma carta para o imperador e para a imperatriz contando isso, a Isabel escreveu uma carta contando isso, e a Leopoldina escreveu, que não gostava de escrever, escreveu uma carta contando isso, ou seja, deve ter sido
foi a primeira vez que os imperadores fizeram uma viagem para a Bahia, que eu até trouxe aqui umas observações de uma carta que ela escreveu para eles, para essa viagem, é sensacional, mas se a gente não tiver tempo, fica para a próxima. Mas ela conversando, as meninas estavam muito tristes, porque ia ser o primeiro Natal que elas não iam passar com a família. E aí a Barral começa a conversar com elas e descobre que as meninas nunca tinham visto uma árvore de Natal, que elas chamavam árvore do Noel. E aí, então, ela resolve para as meninas, né, para colocar um pouco elas mais assim, alegres, ela monta uma árvore do Noel na entrada do Palácio de Verão em Petrópolis. E aí, claro, não eram os enfeites como são hoje. As pessoas colocavam velas, as pessoas colocavam frutas, né, cristalizadas, enfim. E aí ela monta uma árvore enorme. Aquilo é um frisson, as crianças ficam as amigas, né, a Loreto, a Muritiba, dizem que aquela árvore era linda, maravilhosa. Aquilo foi um frisson. E aí, no dia do Natal, ela coloca todos os presentes e coloca 4 embrulhinhos, esses embrulhados, no mesmo papel e amarrados com fitinhas coloridas, porque essa era uma característica da Barral. Ela amarrava tudo dela com fitinha colorida. Tanto é que depois, quando descobrem as cartas na alcova dela, estavam amarradas com fitinhas de lilás. E aí as meninas vão contando que tinha um bumbo, que tinha uma caixa de merengue, que tinha uma boneca, que tinha não sei o quê, e que tinha uns 4 pacotinhos embrulhados com o mesmo papel, com a mesma fitinha, no entanto, eram de tamanhos diferentes. E aí, a Barral diz, eu coloquei um bilhetinho em cada presente, porque pelo bilhete, eles tinham que descobrir de quem era aquele presente. Então, eram 4 crianças, Isabel, Leopoldina, o Dominique, o filho da Barral, que frequentava o espaço da casa, né, com elas, e a Francisca, que era uma amiga delas, que também frequentava o espaço. E aí, quando eles abrem os bilhetinhos, aí tinha que ler em voz alta. Olha a autoavaliação pelo século XIX, aí. Aí tá assim. Este é para quem não sabe a tabuada. Segundo, este é para quem troca letras. Terceiro, este é para quem é preguiçosa. 4, esta é para quem é bocuda e vive respondendo. Rapidamente, eles se entenderam o que era de quem, entendeu? Entregaram os bilhetinhos. E o que era o presente, gente? O presente era a mesma coisa, só que em tamanhos diferentes. Eram 4 palmatórias. 4 palmatórias. A Isabel ainda fala, 4 palmatóriazinhas, né? Eu confesso a vocês que eu nunca, em tempo algum, jamais, em nenhum documento, vi menção de um castigo corporal imposto para as princesas. Mas nem para ninguém, nenhuma criança de lá. Mas o que eu achei muito interessante foi a questão pedagógica da coisa. Primeiro, dela ter cara de fazer, gente, presentear uma princesa com uma palmatória no Natal, não é para qualquer um, vamos combinar. Segundo, a autorreflexão da pessoa saber qual é o presente dela, né? E terceiro, de falar, né, da coisa, olha só, você, né, ó, quem não sabe isso, quem é bocuda, quem não sabe a tabuada, merece ser punido. Embora ela não tenha feito isso, eles aqui se entenderam. Uma vez eu recebi uma carta de uma pessoa, tem um comentário numa live nossa dizendo, Ana, será que essas palmatórias não seriam aqueles, tipo um castiçalzinho que você coloca a vela, que também era chamado palmatória na época? Eu falei, olha, realmente na época sim, existia essa palmatória, mas pelo cunho das cartas, como elas escrevem, né? Assim, aquilo chamou uma atenção porque as 3 escreveram eles devem ter dado gargalhadas recebendo essas cartas, né? E a Leopoldina é a única que fala, não achei a menor graça. Fiquei com uma das maiores. Enfim, não gostei da brincadeira, porque fiquei com uma das maiores. Enfim, mas e deve ter chamado a atenção. Então, essa história da palmatória é bem interessante. Bem, pode passar, Paulo. Claro que essa mulher não passou desapercebida na corte, que também não passou só como a preceptora, né, das princesas imperiais. Como eu falei no início, ela vai desenvolvendo esses graus de sociabilidade, né, esses graus de interação. A gente encontra documentos em que as pessoas dizem, olha, você quer conseguir isso com o imperador? Vai pela Barral.
A Barral é o chefe de gabinete, né? Você chega lá e você pede, se a Barral gostar de você, você consegue o que você quer. E é isso, é uma mulher que tinha o poder de indicar um músico para a Academia Brasileira de Música, mandou o Carlos Gomes para a Europa para acabar os estudos dele, né? Nomeava as pessoas em patentes importantes na corte, participava dos saraus, não só participando dos saraus, mas ela também participava da feitura, uma coisa interessantíssima que não era obrigação dela, mas que era uma coisa importantíssima na época, que era o que era servido nas soirées, né? Mais tarde, bem mais tarde, a Isabel quer oferecer um jantar para o Maximiliano e ela manda uma carta. A Barral está na França e ela fala, o prato da Isabel preferida era jacu. E que, aliás, Petrópolis tem um monte. E aí ela fala, eu queria servir o jacu com isso, o que você acha? E aí, quase 60 dias depois, a viagem ia ser 1 ano e meio depois, né? E o jantar. E aí a Isabel fala, a Barral fala, eu acho que você escolheu bem, no entanto, eu ofereceria essa sobremesa, né? Quer dizer, essa importância. E outra coisa, esse talher à mesa, né, que é você ter assento à mesa, era uma coisa muito de elite na época. Em especial os lugares que você ficava. Porque era o seguinte, você tinha talher à mesa, mas ficava lá no 50º, a pessoa ficava orgulhosa. A Barral estava sempre numa das 10 primeiras cadeiras. Quer dizer, o quanto importante essa mulher era, né? Então, é interessante isso. E ela não tinha papas na língua, existem bilhetes dela também, dando altas broncas em Dom Pedro. Ela dizia que Dom Pedro era um desleixado. Ela dizia, um imperador não pode se vestir assim, tá com essa barba cheia de migalha de farelo de pão, com essa, né, com essa lapela de casaca toda esfarelada. Você tem que ter mais compostura, você só vive dentro dos livros, mas você é um imperador, você precisa, né? E até tem uma parte do diário que ela fala, essa pessoa não me agrada muito, porque ela não sabe nem se vestir. Ela chega lá falando, ela é uma pessoa maravilhosa, mas a figura dela, de apresentação, deixa muito a desejar, né? Enfim. Passa, Paulo, por favor. Então, essa é a Barral, né? É uma mulher que se destaca, que é mencionada nos livros, que é mencionada nos artigos, que é mencionada nos jornais da época, como uma das mulheres mais cultas do Brasil oitocentista. Todas as vezes que a gente pega a Revista Ilustrada, o Jornal do Comércio, os artigos de época, chegou a Condessa de Barral, a preceptora das princesas imperiais, Isabel e Leopoldina, vírgula, de preto. Aí tá, a Condessa de Barral é uma das mulheres mais cultas do Império, a Condessa de Barral é uma das mulheres de grande destaque do Império. Ela, nos documentos, nos ego-documentos, nos registros de época, ela é sempre referenciada desse jeito. Mas, Ana, então por que foi invisibilizada? Talvez até por uma questão política, né? Já está se delineando as questões aí, gente, já é elucubração minha, né? A monarquia, a república já começava a ser pensada. A primeira vez que isso sai num jornal, no Pasquim, vem através de uma trovinha, não é de bom tom nem de boa moral trair a esposa com a Barral. Esse é o momento em que é levantada a lebre do possível romance da Barral com Dom Pedro. E isso vem no final de 88, né? Voltando para o 21, quando a gente está em plena eleição, uma das práticas que a gente mais vê é um candidato querendo esculachar o outro, né? Ou seja, minimizar a credibilidade do outro. Talvez essas práticas, claro que dentro daquele contexto dos 800, também já fossem prática, né? Então, talvez diminuir a credibilidade não do imperador, mas da monarquia em si, né? Fragilizar o regime da monarquia para que a república efetivamente fosse mostrada para a população como algo que deveria ser adotado. Tanto é que nos primeiros anos da república a gente analisa que há um esforço muito grande em que tem um apagamento da monarquia, de tudo que a monarquia trouxe, né? Então, por exemplo, os índices do Brasil Império, qual era o lugar do Brasil no mundo em termos de educação, em termos de saúde, pouquíssimo se falava disso. Porque não era interessante, era importante que se desse força, né, ao que
estava sendo proposto naquele momento. Então, em 88, quando começa, e é exatamente no final de meio para final de 88, quando começa esse esforço, né, de trazer à tona essa descredibilização da figura da Barral enquanto uma mulher importante no Império, né, importante como uma mulher que poderia transitar na corte com determinado poder, né? E aí, essa preceptoria acaba com o casamento da Isabel da Leopoldina, que também há a participação dela, porque foi muito difícil, né, conseguir príncipes para se casarem com elas, tendo em vista, embora Dom Pedro fosse conhecido como um dos grandes, né, um dos homens mais cultos do mundo, o Brasil, em termos de mundo, ainda não era tão né, conhecido. E a Barral faz parte do grupo que traz o Duque de Saxe e o Conde D, embora eles tenham pensado num primeiro momento no Conde D para Leopoldina e do Duque de Saxe para Isabel. Isso é uma outra coisa interessante. Quando eles chegaram aqui, elas se olharam, as irmãs, e falaram, rola, né? E foi acatado, gente. Imagina! Né? Isso também, olha, a gente tem que olhar essas coisas, esses vestígios que parecem que no primeiro momento não são interessantes. Quando que um pai imperador vai escolher a esposa da filha que vai assumir o trono e ela fala, rola de trocar? E ele fala, rola, tudo bem, tá tudo certo. Ai, trocou e acabou, elas não querem e pronto. Né? Quer dizer, também mostra esse jogo de cintura, essa boa vontade, né, do imperador, brincadeiras à parte, claro que não foi assim. Bom, e aí essa preceptoria acaba. Dom Pedro tinha, no momento do contrato, dito a Isabel, a Barral, que daria uma pensão vitalícia para ela. E quando ele vai colocar esse contrato, executar o contrato, ela diz que não. Ela fala, eu não quero essa pensão vitalícia, eu vou voltar para a França, vou voltar para Voiron, e eu não preciso porque eu fui muito bem remunerada quando desenvolvendo as minhas atividades de preceptora, eu tenho os meus engenhos. E ela, então, abre mão dessa pensão vitalícia, embora tenha sido uma coisa, era cláusula contratual. E aí, nesse momento, ele diz, tá bem, então eu vou te agraciar. Eu falo upgrade e o Paulo ri, né? Ele faz um upgrade do título dela. E aí, então, ela passa a ser Condessa de Barral e da Pedra Branca. Porque, pelo marido, ela era Condessa de Barral e Viscondessa de Montferrat. Só que ela não usava Montferrat, ela usava Marquesa de Montferrat. Ela era Condessa de Barral e de Pedra Branca. Viscondessa de Pedra Branca. Aí ele fala, para não ficar tanto Condessa, Viscondessa, Marquesa, eu vou fazer o seguinte, fica Condessa de Barral e de Pedra Branca. Só que na hora que ele vai publicar o título, eles escrevem e da Pedra Branca. Por isso que enquanto ela era Viscondessa, ela assinava Viscondessa de Pedra Branca, e quando ela passa a ser Condessa, ela passa a ser Condessa de Barral e da Pedra Branca, porque foi no momento, né, que ele então agraciou, e aí na hora da publicação, olha aqui, ó, honroso título de Condessa da Pedra Branca. Então, é por isso que a gente vê, né, todas essas possibilidades, todas essas variações nos documentos e nos jornais. Pode ir, Paulo. Bom, em 71 tem o falecimento da Leopoldina, da princesa Leopoldina. Ela falece muito jovem. A Barral escreve uma carta muito dolorida. Ela fica realmente muito impactada com o falecimento da Leopoldina. E eu coloquei a joia que a gente tem aqui, um camafeu, né, bonito. Depois vocês visitem. Ela realmente morreu cedo. Pode ir, Paulo. Bom, agora vamos para um dos grandes momentos aqui nossos. Esse é um dos quadros mais conhecidos da Barral. Esse quadro, ele está no IHGB. Esse quadro, ele levou um tombo há uns 30 anos, 30 e poucos anos, e cortou, deu um rasgo na tela. E aí, na hora que ele foi restaurado, o pintor, eu não sei se foi pouco hábil, o que aconteceu, mas ele foi bem aqui assim no rosto dela. E ela ficou com um bico
Ela tá assim, a gente chega, ela tá com uma cara de malvada. Eu não sei se tem aqui algum engraçadinho que fica dizendo que nas minhas lives agora eu boto a foto dela, que ela tá sempre assim, né? É porque eu uso essa foto. E aí, olha só, ela tá bicuda, tá vendo? Ela tá assim. Mas foi por isso, porque ele rasgou. E eu gosto dessa pintura porque, na verdade, ela é a pintura mais conhecida da Barral. De novo, ó, com a chapelinha, com o coque baiano, sem maquiagem. Aqui depois vocês vão ver com detalhes. Ela usando muitos lenços, as pérolas negras que eram as joias de luto, né? E sempre com o livro na mão. Aliás, isso é uma coisa interessante, ela tá até com o dedo, tá vendo? Como se ela estivesse segurando a página. E é um livro que você nota que parece que foi manuseado. A partir de 56, eu acho que, se não todos, a maioria das pinturas das fotografias da Isabel e da Leopoldina e do Imperador, eles estão com o livro perto, segurando ou do lado. E isso, alguns historiadores dizem que foi uma das ingerências da Barral, né? Bom, então esse quadro, ele tá no IHGB. Passa para mim, Paulo. Esse é o nosso lindão que tá aqui. Lindo ele, depois vocês vão lá ver. Tá vendo que ela não tá bicuda? Né? Olha lá, ele é lindo. E aí, essa aqui é uma pintura dos irmãos Winterhalter. Só que os irmãos Winterhalter eram dois, o Franz e o Hermann. O Franz morre em 1873. E o Hermann, bem mais tarde. A gente tem uma questão importante aí, que é a discussão de quando esse quadro foi pintado, porque esse quadro é referenciado como pintado pelo Franz, que faleceu em 73. Então, a grande pergunta é, quando que esse quadro foi pintado? Podia deixar a gente ver atrás, né? Se tem alguma coisa. Vira aí, Paulo. Olha lá, gente. Essa é a fotografia que serviu de base para a pintura do quadro. Observe, ó, tá vendo? Vai, volta. Ó, volta. Volta. Ó, é a mesma. Essa é a fotografia mais conhecida da Barral. Às vezes, a gente dá um Google, aparece ela assim, ó. Até aqui, tira um livro. Mas essa aqui é a fotografia-chave. Eu passei 5 meses estudando esses 3 quadros, porque me incomodava a data. Volta lá na foto agora, por favor. A fotografia é do Ferrier-Lecrade, foi tirado em Paris. Não tem a data, tá? Ó, Paris, no Birgan, ó, Ferrier-Lecrade, aí o endereço, mas ela não tem data. No IHGB e no Museu Imperial, a lápis e nos tombos, a informação de que essa foto foi tirada em 83. Então, até então, eu estou escrevendo nos meus artigos que essa fotografia é de 1883. Portanto, este quadro deve ter sido pintado mais ou menos nessa época, certo? Só que aí, vira agora um antes. Quando eu fui analisar o quadro do IHGB, esse aqui, o outro, esse aqui, esse quadro é do Urick. E aí está lá assinado, Urick, 1882. Opa, tem alguma coisa errada. Como assim? Como é que a foto foi tirada em 83 e o quadro foi pintado em 82? Quanto tempo se levava para pintar um quadro? Quanto tempo se levava para fazer uma fotografia? E aí, o que eu tentei fazer? Porque eu não tinha como saber disso, eu não tinha fonte. Eu fui procurar, na Dona Jane, na família, tinha o convite de casamento do Dominique, do filho dela. Ele casa em maio de 83. E é o momento que ela vem, que inclusive foi o primeiro casamento que a família imperial esteve presente sem ser o casamento de um familiar. Olha o prestígio que essa mulher tinha, né? Então ela vem para o Brasil, o convite de casamento do Dominique dizia que o casamento ia ser no dia 5 de maio de 1883. Aí eu fui procurar se tinha algum registro da vinda dela para o Brasil. E tinha.
Ela veio para o Brasil, o navio dela veio para o Brasil em abril, ela chegou no dia 11 de abril de 83. Bom, se ela chegou no dia 11 de abril de 83, o que deve ter acontecido? Se são 60 dias, 45 dias de viagem, ela saiu o quê? Em fevereiro. Fevereiro é a boca de festa de final de ano, não é isso? Se o quadro foi pintado em 82, ela tirou essa fotografia no máximo no final de 81, na primeira metade de 82. Acompanharam? Não. Não? Vamos lá, onde você se perdeu? Em fevereiro, sendo alguma coisa de festa de fim de ano. Então, olha só, ela veio para o Brasil de navio em fevereiro de 83, porque o casamento foi em maio. Levando-se em consideração que a viagem levava 45 a 60 dias, ela deve ter saído em fevereiro, março. Abril, maio. Março, tá? Ainda devia estar, as pessoas não deviam ter voltado a trabalhar ainda, porque tinha festa de final de ano, dezembro, janeiro. Então, veja bem, e se a tela do Uri, que é de 82, quanto tempo levava para pintar uma tela? Então, possivelmente, essa fotografia, vai, Paulo, que é datada a lápis em 83, que é a base das pinturas, ou ela foi tirada no final de 81, ou ela foi tirada no primeiro semestre de 82. Porque aí dá tempo do quadro do Uric ser pintado no segundo semestre de 82, dá tempo do Winterhalter, e aí, aí a gente chega à conclusão, não é o Franz, é o Hermann. Tá vendo, gente? Por causa de uma notícia de jornal, a gente consegue elucidar uma dúvida, né? Então, a gente já sabe que não foi o Franz que pintou, foi o Hermann, porque se ele morreu em 73 e o quadro foi pintado entre 82 e 83, não pode ter sido o Franz. Tem que ter sido o Hermann, né? A anotação está errada, então. A data, né, na minha visão, tá? Ela é equivocada e também não foi o Franz Winterhalter que pintou, foi o Hermann. Tá? Então, essa foi... Tá. Mas também não poderia ser estudada a fatura de cada um dos artistas? Se achasse, sim, né? Se achasse, mas eu não achei. Eu estou falando a fatura pintura. O Franz Winterhalter pintou praticamente grandes retratos da nobreza europeia como um todo. Você comparar os traços, as pinturas entre um artista e o outro, para poder identificar então, quem pintou. Mas a gente sabe que foi... Não só pela data, tudo bem, você achou pela data histórica, tá? Mas também um estudo analítico da pintura. A gente tem a informação de que, que essa pintura é dos irmãos Winterhalter, mas a gente não tem a data. Mas ele está dizendo o estilo da pintura dos dois era exatamente igual? Não, mas era bem parecido. Mas eu acho que essa questão da data mata. Não, né? bem, Olha só, eu entendi. Mas só... Não se sabia, por exemplo, não achava essa foto. Então seria uma outra possibilidade de tentar identificar qual dos dois irmãos. Mas aí eu vou te confessar uma coisa, eu não tenho capacidade para isso. Porque assim, eu ia ter que trabalhar com um pintor ou de alguém que entenda de história da arte, né? Porque é igual analisar um móvel. A gente sabe as características, mas eu não sei olhar o móvel e dizer se é manuelino, se é, entendeu? Assim, aí é igual arquitetura, a gente sabe as características, mas eu não sei, porque o telhado é assim, então assim. E aí eu acho que é um pouco, eu tenho medo de fazer determinadas afirmações. Normalmente esses artistas têm os institutos que tomam conta de todo esse acervo deles e que são os que dão a acreditação. O Instituto Picasso, o Instituto... eles fazem a acreditação oficial. Só que a gente tem um problema sério no Brasil, que é a questão da fragmentariedade dos acervos. Então você tem uma informação aqui, você tem a complementação dela lá do outro lado do Brasil, aí do outro lado do Brasil teve um problema, igual teve lá no Recôncavo, lá em Jacuípe, há 28 anos, teve uma cheia, fecharam o município e está com um monte de documento fechado, então sim, tá? Bem, vamos lá então, vai Paulo, que nós já estamos terminando. Ó, tá vendo? Isso foi outro indício que me deu a entender da data. Essa aqui foi o conjunto de fotos que a Barral tirou em 1883, quando ela chegou para o casamento do Dominique. Observem que o lugar é o mesmo, só muda aqui, ó. Ó, é o mesmo lugar. Tá vendo? Ó, aqui a escada.
O lugar é o mesmo, as roupas são as mesmas. Então era isso, chegava o clube, chegava o fotógrafo, tirava aquele conjunto de fotografias. Eu gosto dessas fotografias e trago, primeiro para mostrar o tempo, né? A Barral, possivelmente, nessa pintura, estava com 66 anos. Tem gente que escreve que ela estava com 43. Não dá, né? Não dá. Se foi em 83, com 16, ela está aí com 66, entre 66, 65 e 67. Vamos colocar assim, se não der para precisar. Mas está mais ou menos nessa data. E aí, vai, Paulo. Essa é uma fotografia que quase todos os museus e tem gente que já publicou livro e artigo em revista colocando Condessa de Barral e seu filho Dominique. Olha, gente, é fazer conta, vira, por favor. Antes. Olha, se ela veio para o casamento do filho em 83, vira, Paulo. Como é que em 83 o menino vai estar casando dessa idade? Não dá, né? Eu tenho uma dificuldade enorme com matemática. O problema para mim da matemática foi colocar a letra misturada com o número. Mas tem coisas que ficam um pouco fáceis, né? Então, assim, esse menino não é o Dominique. Pode ser o Grã-Pará, pela idade. Essa foto está um pouco escurecida, a verdade seja dita. Mas a gente pegando outras fotos, você vê que fica muito parecido. Tem gente que fala que é Dom Afonso, mas eu acho que Dom Afonso aí estava muito novo, né? Para mim, esse menino é o Grã-Pará. Não posso afirmar, para mim é o Grã-Pará. É o filho da Isabel. Eles não sabem quem é o Grã-Pará. As pessoas estão ouvindo 4 palestras que escutaram BR Del Priori e Fátima e veio perguntar quem é Grã-Pará. Ora, desculpa. Então, gente, é o primogênito da princesa Isabel. Né? Bom, a certa é o seguinte, não é o Dominique, tá? Não é, porque o Dominique aqui estava casando com a Chiquinha Paranaguá, né? Que era irmã da baronesa de Loreto. Pode passar, Paulo. Bom, aqui eu coloquei, também é um quadro nosso, padre. Uma alegoria, para vocês passarem lá para dar uma olhadinha. Vai, Paulo. Tem. E aqui vem a questão, né? A Barral vem, depois que ela vai embora, em 65, ela vem para o Brasil umas 3 ou 4 vezes. A família imperial vai para lá. Quer dizer, nesses 33 anos de troca de cartas, eles devem ter se visto, imperador e Barral, umas 5 ou 6 vezes. Ela 9 anos mais velha do que ele, né? Quando tem o golpe da monarquia, ela escreve uma carta pro... Deixa eu ver aqui que eu quero ler esse pedaço para vocês. Ela escreve uma passagem no diário dela muito interessante. Que é exatamente, olha aqui. Ela diz o seguinte, na carta: para mim, não há mais pátria. Escreveu a condessa brasileira da França para o imperador. O imperador, já sem império, sem casa, perambulava pela Europa, dependente da hospitalidade de amigos. Passou algum tempo no castelo de Luísa, no interior da França, né? E aí foram as últimas manifestações da amizade deles, porque essas cartas cessaram logo depois. Bem, essas cartas trocadas por elas, essas cartas conhecidas, elas, na verdade, a última data de 71. Tem uma carta que ela escreve, eu queria explicar isso para vocês. As cartas que ela escreve só para o imperador, conhecidas, elas datam de 71. Tem outras depois, tá? Mas assim, as publicadas, as conhecidas. Tem uma carta que ela escreve em 78, mas que o Dominique assina com ela. Então essas cartas que a gente fala que são cartas relatórios, que são cartas divididas, que 2, 3 pessoas aproveitam o mesmo papel, a gente não considera como se fosse uma carta só entre aquelas pessoas. Tem até uma carta de 78, quando ela recebe a princesa Isabel e o conde D, quero passar isso para vocês, na Europa, ela manda o seguinte a gente já está terminando, mas eu queria mostrar isso para vocês. Ela escreve assim para o imperador, contando sobre os passeios que eles fizeram. Fui com a princesa e Madame Fabre à escola e à sala de um asilo, onde assistimos aos cantos das meninas pobres e à distribuição de cartuchos de amêndoas e talhadas de pão de ló
dadas pela princesa. Cada vez que visito esses estabelecimentos, volto envergonhada do meu pouco valor e inutilidade, comparada à vida útil e desinteressada das boas irmãs, que por um triz não largo tudo e todos para consagrar-me aos pobres. Mas esse triz é muito forte, porque eu não quero renunciar nem a meu filho, nem aos meus amigos, nem aos meus cômodos, nem a nada. Né? Então ela é boa, mas até a página 4, ela não renuncia. Bom, isso aqui é a última foto, é a foto do exílio, é uma foto que até o século XX vinha estampada em quase todos os livros de história, né? A Barral está aqui. Olha o que eu te falei, Paulo. Hoje o Paulo me falou que o imperador tinha 1,92 m. Ah, mas aí ele já tá velhinho. Sim, mas olha o tamanho do conde dele, devia ter que ter o quê? 2,5 m. A Barral tinha 1,60 m. Pelo tamanho dos vestidos que ela comprava, dos tecidos e da costureira, ela tinha mais ou menos 1,60 m. Essa foto foi tirada nos jardins, isso aqui é em Voiron, é no castelo dela de Voiron, na França. Esse castelo ele foi tomado primeiro na Revolução, depois que quando acabou a Revolução ele foi devolvido à família Barral, depois ele foi doado, e é até hoje um hospital para militares reformados, né? E aí até interessante, eu não falei isso. Conta a dona Jane que na França tem uma lei dizendo o seguinte, que todas as pessoas que fazem parte, que têm uma importância histórica, o Estado tem o direito de entrar e escolher o que eles querem de mobiliário para que faça parte dos acervos dos museus. O que sobra fica para a família. E que aí, esse quadro que está aqui, isso é o que ela conta, tá? A gente ainda não pegou a veracidade da informação. Esse quadro da Luísa pequena, quando ela perde o irmão, tinha ficado com o tio dela, de nome Paul de Barral, e então, quando ele chegou ao Brasil, ele negociou junto com a fundação. Então, essa seria, em tese, a procedência do quadro. Tá? Isso dito pela bisneta. Bom, vamos lá. Essas foram as duas últimas fotografias tiradas. Também essas fotografias são inéditas. Bom, depois de 2015 lá da exposição não são mais, né? Mas eram inéditas. Ela tá aqui acompanhando uma aula de piano do neto. Esse menino aqui é o seu Jean, que é o pai da dona Jane. Né? Então, ela inclusive escreve uma carta para o Marquês de Paranaguá dizendo: mando para você a primeira carta escrita pelo nosso netinho, ao qual tive a honra de alfabetizar. É linda essa carta, um papelzinho pequenininho. Enfim, e esse aqui então é o pai da dona Jane, que foi o primeiro neto dela, e ela está aqui acompanhando a aula de piano. E aqui, é no mesmo dia, a fotografia, ela já estava debilitada, já estava na cadeira, e ele está aqui olhando a avó. Né? Então, essas são as duas últimas fotos conhecidas. Ela morre de pneumonia em janeiro de 1891 e o imperador morre em dezembro do mesmo ano, e a partir daí essa história passa a ser contada com viés de lenda, né? Com viés assim mais voltado para o romantismo, querem, né, em um determinado momento transformam a Barral como um mito, né? Enfim, e aí passam a vigorar algumas histórias dela. Essa é uma das fotos também que a gente achou, que a gente consegue na internet, e essa foto que a gente conseguiu tem mais ou menos um ano. Todo mundo fala, já vi essa foto, já viu a foto, porque a roupa é a mesma e faz parte daqueles conjuntos, mas essa foto era uma foto inédita, até então desconhecida, e ela entrou agora para o acervo. E essa era a proposta da gente tentar fazer uma colcha de retalhos, né? Infelizmente, a gente não sabe efetivamente o que aconteceu, não há testemunhas oculares mais da época. Quando eu passei o álbum para vocês, a ideia era exatamente isso, né? Era que a gente pegasse esse álbum vazio e tentasse preencher esse álbum com a história da Luísa. Eu, quando fiz a exposição, em 2015, estava começando a história da impressora 3D. E eu surtada, eu tenho tempo de te contar o negócio da pianola, não, né? Você já estourou em 1 hora agora? Tem alguém cansado? Não. Nessa altura do campeonato? Não. Enfim, eu fui convidada para fazer a exposição lá no CCBB, né? E aí, gente, é o seguinte, quando a gente faz uma tese, uma dissertação, o que a gente mais escuta do orientador
é que o orientando não pode ter vínculo afetivo, não pode se aproximar do seu objeto de estudo. Falhei miseravelmente. Não deu certo. Ainda mais depois que eu conheci a dona Jane. Vocês também já sabem dessa história como foi, né? Eu desesperada com aqueles 5 livros falando só da Barral com romance de Dom Pedro. Um dia falei, bom, gente, ela teve filhos, ela tem uma genealógica nessa brincadeira. Fui para a internet e acabei descobrindo a dona Jane, a bisneta, e eu moro em Petrópolis, como eu falei no início. Então a minha vida é petropolitana, é vida de interior. Ligo eu, é da casa da dona Jane de Barral? É sim. Ela que atende o telefone. Eu falei, então, tudo bem? Meu nome é Ana Cristina, eu moro em Petrópolis, estou estudando sobre a Condessa de Barral. Eu queria saber se a senhora tem algum parentesco com ela? Hã? Eu falei, então, meu nome é Ana Cristina, eu moro em Petrópolis, estou fazendo uma tese sobre a Condessa de Barral. Eu queria saber se a senhora tem alguma parentesco com ela, qual é o sobrenome? Ela, minha filha, você é da onde? O que você... Aí é que a minha ficha foi que eu falei, gente, a pessoa está no Rio de Janeiro, uma senhora, quem é que liga assim do nada, né? Querendo fazer uma entrevista, mas enfim, ela foi super simpática, ainda estava terminando o período de luto, pediu que eu ligasse 3 meses depois, com certeza 3 meses depois, completou meia-noite, no dia seguinte eu já liguei, ela pediu que eu fosse à casa dela, e aí a gente começou toda quinta-feira, eu ia até a casa dela para começar a minha pesquisa, até que um belo dia, ela diz para mim assim, eu acho que eu tenho uma coisa que você vai gostar. E aí me disponibiliza mais de 600 páginas escritas inéditas da família, né, que foi com isso que eu fiz a tese. Foi assim, o maior presente, foi a partir dali que a Barral passou a ser o meu presente do indicativo, como eu costumo dizer, né? Foi assim, um presente enorme. E no meio da tese, eu estava um dia lá na casa dela e me liga a minha orientadora e fala, Ana, onde você está? Falei, na dona Jane. Corre que está tendo um leilão e estão vendendo uma pianola que estava na Inglaterra. E você tem que comprar essa pianola para a exposição. Falei, oi? Não, você tem que comprar a pianola. Eu falei, quanto vale uma pianola? Eu falei, um rim dá para pagar? 2, talvez? Ela, garota, eu estou falando sério, você compra a pianola. Eu falei, ô Celi, não é assim, vai lá e compra uma pianola. Compra uma pianola, vai ali e compra um picolé. Eu falei, gente, aí eu falei, não tem como comprar pianola, que coisa louca isso, não sabia nem o que era pianola direito, e ela surtada que tinha que botar a pianola. Bom, dona Jane escutando a conversa. Eu desliguei a dona Jane e falei, minha filha, que história é essa? Aí eu contei. Aí ela, pianola? Pianola? Peraí. Ela não lembrava que ela tinha tomado de café da manhã de manhã, mas ela lembrava das coisas assim, como se fosse ontem, do passado. É memória, né? Aí me levou no quarto dela, abriu umas páginas, abriu um livro. Dentro de um livro tinha um pedacinho de papel, como se fosse papel... Ai, cara, eu tô querendo... Ele tá olhando com uma cara de bravo pra mim, tá me deixando nervosa. Esse papel que a gente fazia, gente, trabalho de escola. Rascunho. Que rascunho nada? Não, post-it já é chique. Almaço. Papel almaço velhinho. Aí tava lá com a letra da Barral assim. Buscar capotes, não sei o quê. Comprar partituras de música da Princesa Charlotte. Falei, dona Jane. Ela falou, eu falo que a Barral que escolhe as pessoas. Porque ela dizia que o pai dela dizia que a vida inteira, quando ele estudava piano, quando ela fazia uma coisa errada, que a Barral apertava o braço dele e dizia, não é assim. E que a vida inteira, quando ele tinha que tomar uma decisão, ele às vezes sentia, né, uma pressão no braço, enfim. Mas aí ela falou, eu te falei que as coisas vêm parar na mão da gente. Eu falei, eu nem vou falar isso pra Celi, porque ela não vai me deixar dormir. Bom, no dia seguinte me liga a Celi, você não sabe da maior. Eu falei, o quê? A pianola não foi vendida. Vai lá. Eu falei, vai lá. Vai lá onde? Vai lá no antiquário, pergunta o que quer fazer. Bom, aí eu fui, porque, gente, orientando não tem essa. Se falar lambe o chão, a gente tem que lamber. Aí fui eu lá, ainda mais com a minha orientadora, né? Minha orientadora é top das tops. Aí fui lá. Quando chegou lá, o rapaz, ela não vendeu a pianola, caindo aos pedaços. Aí ele falou, então, mas essa pianola é especial porque ela estava em Buckingham. Ela foi da Princesa Charlotte. Falei, gente, pera, vamos com calma então, vamos negociar aqui. Um rim, um baço, metade de um pulmão, como é que nós vamos fazer isso? Ele, não, vou fazer o seguinte, não vendeu, vou te dar o nome do dono, você vê se ele te aluga. Entrei em contato com o dono, não, tudo bem, se vocês fizerem uma revitalização, eu empresto para ir para a exposição, levamos a pianola para a exposição. E aí vem aquela coisa da professora, voltando ao início, eu pedi, da época estava estourando aquele negócio da Xerox 3D, da máquina em 3D, mandei para os Estados Unidos para tentar fazer o rosto da Barral em cima dessas fotos que vocês estão vendo.
E aí eles fizeram, me mandaram, e um cabeleireiro fez o cabelo dela com coque baiano e a gente fez a boneca. Aí o Hélio Gasparini me dá uma nota na semana dizendo... começou no CCBB do Rio uma exposição sobre a Condessa de Barral e há quem diga no final do expediente que quem passe desavisado por debaixo da janela do CCBB escuta uma velha condessa tocando uma pianola. Gente, Hélio Gasparini, o negócio bombou, todo mundo começou a ir para ver a exposição, né? E aí, claro, a pianola que foi o chamariz, mas as pessoas ficavam impactadas porque viam a máscara 3D da Barral e a dona Jane foi, ela é muitíssimo parecida. Quem vê, tem uma live do Paulo que ela fez um videozinho, tem uma parte dela falando para vocês, quem tiver curiosidade, quiser saber quem é a dona Jane, tem uma live que ela aparece. Mas hoje, a minha impressora 3D já não é mais tão importante, né? Porque nós temos aí a inteligência artificial bombando, já podendo aproximar a gente também desses séculos que estão tão distantes. Então, mais uma vez, né, talvez tenha sido a única coisa que eu desobedeci à minha orientadora, mas reverenciando a Luísa, eu trouxe para vocês uma contribuição, algo que talvez nos deixasse um pouquinho mais perto dela, para a gente tentar sentir quem seria essa mulher hoje em dia, né? Não sei se vai funcionar. E aí, me ajuda agora aqui? Quem me ajuda? Quem me ajuda? Vai, vamos ver. Vamos ver se a gente consegue. É o quê? Não, peraí, ó, vou botar aqui. Que máximo. E assim, gente, eu agradeço muito a atenção de vocês e espero que vocês tenham se sentido também encantados com a Luísa como eu me sinto.